Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025. A Petrobras registrou um lucro líquido de 36 bilhões de reais em 2024, uma queda de 70% em relação ao ano passado, no primeiro balanço anual de Magda Chambriard, no comando da estatal. O resultado veio pior que o esperado pelos bancos. Analistas citam a redução na produção e um recuo de vendas no mercado interno. A Petrobras também informou aos acionistas que vai pagar pouco mais de 9 bilhões de reais em dividendos ordinários referentes ao quarto trimestre do ano passado. Com isso, a remuneração relativa a 2024 vai totalizar quase 76 bilhões de reais. O governo federal fica com 28% dos recursos. A chuva que atingiu São Paulo nesta tarde colocou as zonas norte, oeste e central da cidade em estado de atenção para alagamentos. A Defesa Civil também emitiu um alerta severo para a região norte, onde houve registro de queda de granizo. No Campo de Marte, foram registradas rajadas de vento de 104 quilômetros por hora. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura, uma massa de ar quente deve continuar atuando na capital nos próximos dias, com chuvas nos fins de tarde. No horário de Brasília, 9h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Futebol do CBN. Concórdia, Ponte Preta, Opa, estamos chegando para mais uma jornada esportiva aqui no futebol da CBN Campinas. E hoje tem Copa do Brasil, e na Copa do Brasil tem Ponte Preta em campo, que vai até Santa Catarina enfrentar a equipe do Concórdia pela primeira fase da Copa do Brasil 2025. Já tivemos várias zebras e a Ponte Preta vai para Concórdia. Já tivemos imagens de lá com chuva, vimos também o gramado, que é uma maravilha, e o estádio acanhadíssimo do Concórdia, que recebe a Ponte Preta hoje. A Ponte Preta precisa de vitória, empate é pênalti. Se vencer nos 90 minutos está classificado, se empatar vai para os pênaltis. E a Copa do Brasil que está chegando. Muitos jogos já ontem à noite. Semana passada também tivemos jogos da Copa do Brasil. E agora, essa semana, fecha a primeira fase. Os primeiros classificados à próxima fase da Copa do Brasil saem até amanhã. São 21h06 e estamos chegando com o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Concórdia, Ponte Preta. Muito bem, enquanto a bola não rola, a gente vai falando dos destaques de hoje. Vamos primeiramente falar da Macaca, que faz esse momento trabalho de aquecimento do Estádio Concórdia. E meu caro Antônio Lupe, a Macaca, sem novidades, vem pro gramado, vem com força máxima, inclusive para enfrentar a equipe catarinense. Boa noite, Lupe. Tudo bem, Camila? Boa noite para você, para todo mundo que acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. A Ponte que volta a disputar a Copa do Brasil.
Ano passado, em 2024, a Macaca não participou do torneio. E por conta da pontuação e da classificação, e claro, das outras equipes paulistas que conseguiram vaga na Copa do Brasil através de outros campeonatos e não pelo Paulistão, a Macaca conseguiu a vaga para 2025 e faz a estreia hoje contra o Concórdia. O técnico Alberto Valentim já tinha destacado, logo após a derrota para o Bragantino, as dificuldades que a Ponte iria enfrentar. Além do time catarinense, o gramado. E como você disse, pela imagem, não tá nada legal, inclusive com a chuva que cai nesse momento lá no Oeste Catarinense. Valentim não tem o Arthur, lateral esquerdo. Ele está machucado, saiu ainda no comecinho do jogo no duelo contra o Massa Bruta e foi vetado pelo departamento médico. Pelo que se desenha na escalação confirmada da Ponte Preta, o Danilo Barcelos volta a ser o lateral esquerdo. E o Valentim vai pra cima do Concórdia. Coloca em campo 3 atacantes. Jean Dias, Darley e Everton Brito estão confirmados. No sistema defensivo, Simon, Vicente Concha e Emerson serão os defensores da Ponte no duelo lá no oeste de Santa Catarina. Muito bem, e o Concórdia que não faz um bom campeonato catarinense, está capengando, meio que escapando ali na rabeira do rebaixamento para a segunda divisão de Santa Catarina, vem para a Copa do Brasil para enfrentar a Macaca, mas aí é outro campeonato, é outro jogo e é um jogo único e aí o bicho pode pegar. No catarinense nada legal, a campanha da equipe do Concórdia que conseguiu aí a permanência ainda meio que aos trancos e barrancos, não fez uma campanha boa, na verdade não faz uma campanha boa e isso os números mostram. O Concórdia disputou até agora 11 jogos na temporada, foram 3 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Só que tem um detalhe, viu, Cabela? O Concórdia conseguiu essas 3 vitórias jogando em casa, jogando no seu estádio. Em casa, apenas uma derrota que aconteceu no último jogo do Catarinense, jogando em casa, pro Brusque, tomou 4 gols. Por isso, muita atenção, porque o Concórdia se dá bem jogando na sua casa. O Concórdia tem como principal destaque o goleiro Vila, que é experiente, 41 anos, formado na base do Comercial, passou pelo Botafogo e outros clubes aqui do interior paulista, e também olho no Carlos, camisa número 9. Nome de craque. Nome de craque. Ele tinha o nome de Carlos Henrique, fez muitos gols pelo Londrina, inclusive sempre estava cogitado na janela de transferência a chegada dele nos clubes de Campinas, mas isso nunca aconteceu. É um dos jogadores mais experientes da equipe do Galo do Oeste Catarinense, que enfrenta a Macaca em busca de uma vaga na Copa do Brasil. Detalhe, hein? Quem passar de fase, além de avançar para a segunda fase, vai colocar R$1 milhão nos cofres. Opa, essa parte é a melhor de todas. Por falar em craque e Carlos, meu caro Carlos Eduardo de Freitas. Rapaz, tudo bem com você, Carlão? Que bela apresentação depois de um boa noite desse, coisa maravilhosa. Boa noite, Cabela. Boa noite, ouvinte CBN. Jogo difícil pra Ponte. Pois jogo complicado. Que o torcedor não se iluda. O Concórdia quase caiu. O Concórdia não fez um bom catarinense. Ficou a 1 ponto de ser rebaixado. Hoje é um outro campeonato. É um jogo só. O Concórdia joga diante do seu torcedor. Um estádio acanhado, um gramado complicado e chuva. Então é um jogo que se encaixa talvez com a proposta do time catarinense. Então a Ponte vai ter que ter muito cuidado. Eu vejo aqui uma escalação. Um 3-4-3, Danilão ali meio de lateral esquerdo, vai armar o time também, né? Porque o Alberto coloca 3 jogadores ali na frente, Jean Dias, Everton Brito e Danley. Mas jogo difícil, a Ponte vai ter que encarar com muita seriedade se quiser voltar viva e com o bolso cheio de Santa Catarina. Pois é, jogo difícil, jogo complicado para Macaca, mas se quer embolsar R$1 milhão, tem que vencer o jogo. 1 milhão, Lupe? 1 milhão. Já ganhou 830 mil, só de participar. Só pra participar. Participou, confirmado o Pix, 830 mil reais já pingou na conta da Ponte do Concórdia. Sim. E quem passar vai colocar nos cofres R$1 milhão. Somando R$1.830. E se passar depois, Cabela, enfrenta o vencedor do duelo entre Portuguesa e Botafogo da Paraíba, e se passar de fase para a terceira,
aí é mais de R$2 milhões na conta. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha na tabela e classificação dos jogos de hoje para ver quem que já tá embolsando 1 milhão, que já tá caindo piques de 1 milhão na Copa do Brasil, porque já tivemos jogos que começaram às 7 da noite, né, Lupe? Isso, às 4 da tarde já tinha bola rolando, viu, Cabela? Opa! O Caxias venceu o Dourados por 2-0 e garantiu aí R$1 milhão e também a classificação. O Tombense, às 7 horas da noite, venceu o CSE, que é de Alagoas, 3-1 para a equipe de Tombos. Olha aqui, ó, zebra, o Cascavel venceu o América Mineiro por 1-0. Coelho, Série B de Campeonato Brasileiro, hein? Finalista do Mineiro. Finalista do Mineiro, tá fora da Copa do Brasil, 1-0 pro Cascavel. O Guarani lá do Rio Grande do Sul, venceu o Altos por 2-1. E neste momento temos jogos em andamento. O Retrô, que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro esse ano, está vencendo o Jequié por 2-1. Votuporanguense está em campo contra a Aparecidense, 1-1. Por enquanto, a vaga vai ser decidida nos pênaltis. O Fluminense tá fazendo 8-0 no Águia de Marabá, lá em Belém. 8-0 pro Fluminense. Já o Nova Iguaçu vai vencendo o Barcelona de Rondônia por 3-1. O Ferroviário vai vencendo o Maracanã por 1-0. São José vai vencendo o Oratório, nem rezando, hein? 1-1, na verdade empate, São José e Oratório 1-1. O Confiança vai fazendo 4-0 no Parnaíba. O União do Tocantins vai vencendo o América de Natal por 3-2. O Remo tá vencendo o Gás por 1-0 e o Operário vai empatando com o Humaitá em 0-0. Ontem nós tivemos a eliminação do Sport para a equipe do Operário de Várzea Grande nos pênaltis, e também quem se despediu da competição foi o Juventude, que perdeu pro Maringá por 1-0. O Vitória venceu o Maranhão por 1-0 e conseguiu a classificação. São as surpresas da Copa do Brasil 2025 que vão acontecendo. A gente vai fazer um rápido intervalinho, a gente volta daqui a pouquinho aqui no Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Concórdia, Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Concórdia, Ponte Preta. 3 Preta. Enquanto a bola não rola. 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 Enquanto a bola
9h17 nessa noite de quarta-feira. Quarta-feira é noite de futebol, né? Futebol em todos os cantos do Brasil, com Copa do Brasil rolando. Tem Libertadores da América também. Daqui a pouquinho o Corinthians vai enfrentar a Universidade Central da Venezuela, jogo de volta. E aqui a gente vai trazer todos os detalhes também durante a transmissão de Ponte Preta e Concórdia. Carlão de Freitas, a Ponte veio de uma eliminação dolorida no Campeonato Paulista, fez uma bela campanha, pontuação alta, aliás a repercussão em relação a isso é grande, o Abel Ferreira falou um monte contra a Federação Paulista de Futebol, e aí o Carneiro Bastos falou assim, quem faz o campeonato é feito pro clube, não é pro técnico, e tá tudo bem, vamos em frente. Mas aí a Ponte entra em campo num jogo, mais um decisivo, e um jogo que deve ser muito pesado, Carlão. Como que é a cabeça do jogador, como trabalhar com tudo isso, apesar da Ponte Preta tem muito jogador experiente. Mas a eliminação da maneira que foi, né? Não digo nem pela derrota diante do Bragantino, mas a campanha construída pela Ponte e depois a frustração. Eu acho que isso pode gerar um desconforto, principalmente na parte psicológica da equipe. E mesmo com pouco tempo para treinar, acho que o Alberto teve que dar uma de psicólogo, né? Para animar essa rapaziada, para colocar esse time em ritmo de decisão, porque realmente é um jogo decisivo, um jogo que pode ajudar muito, né, o planejamento da Ponte para a Série C do Campeonato Brasileiro, em virtude do caixa, é um dinheiro que entra. Mas a parada é dura, né, Cabela? Se a gente pegar, claro, a campanha do Concórdia, é um time desconhecido, é um time que quase foi rebaixado, mas nós falávamos até antes de começar a nossa jornada aqui de algumas zebras que estão acontecendo, né? Em um jogo só, sem vantagem, tem que vencer para classificar, a coisa fica ali muito equilibrada, ainda mais o Concórdia jogando diante do seu torcedor, num estádio, né, num gramado pesado, um estádio, uma verdadeira panela de pressão. Então a Ponte vai encontrar muitas dificuldades, tem que deixar de lado o que aconteceu domingo, o que aconteceu na campanha do Campeonato Paulista, extrair o lado positivo dessa campanha, que a Ponte foi bem fora de casa, e tentar levar esta boa situação para dentro de campo hoje, para que a Ponte possa voltar classificada. Mas é jogo duro, já toda a participação eu tenho falado, não se iluda, torcedor da Ponte, que vai nadar de braçada, que foi bem no Paulista, vai bem na Copa do Brasil. Não, é um jogo super difícil, em que a Ponte vai ter que jogar muita bola para voltar classificada. Muito bem, são 9h19, vamos sair da Copa do Brasil, vamos para a Série A2, hoje rodada completa da Série A2, aliás as equipes aqui da região, 15, Capivariano, Primavera, em Campos, né, meu caro Lupe. É verdade, Cabela. 13ª rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. O Santo André ficou no empate com o Oeste 0-0. O Capivariano foi até a Moca enfrentar o Juventus. 2-2, resultado legal para a equipe de Capivari, que continua nas primeiras colocações. Já o Rio Claro ficou no empate com o Grêmio Prudente em 0-0. O Ituano bateu o Taubaté por 1-0. Neste momento, finalzinho de jogo, a Locomotiva Ferroviária vai vencendo o São Bento em Sorocaba por 2-0. Inclusive, Zé Mário, lembra dele? Sim. Lateral esquerdo, ex-Ponte Preta, marcou um golaço de perna direita, hein? O 15 de Piracicaba está perdendo do São José, lá no Vale do Paraíba, 2-0 pro São José. E o Primavera, nesse momento, está em campo, enfrentando a Portuguesa Santista, lá no Uricumuça, sem gols, 0-0. Esse 15 Piracicaba também, vinha balado, de repente despencou, tá parecendo meu Rio Branco, pô. O Rio Branco também, né? Despencando na Série A3, mas o 15 chegou a liderar a competição, aí começou a tropeçar em casa, buscava alguma coisa fora, agora nem fora nem em casa, né? Pois o 15 despencando, e é muito ruim, justamente agora numa fase de afunilamento do campeonato, né? Muito bem, 9h20, 9h20, a bola rola daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho no estádio Domingos Lima, lá em Concórdia, para Ponte Preta e Concórdia, jogo da primeira fase da Copa do Brasil, que você vai acompanhar toda a emoção aqui no Futebol Globo CBN. Antônio Lupe, as suas equipes confirmadas, ok? Escaladas e definidas, a Ponte pelo Alberto Valentim, o Concórdia pelo Jailson Zata. Muito bem, então vamos escalar as equipes, toda a ficha técnica aqui no Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta. Estandarte desfraldado, precisando é sua dor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. A
Ponte Preta está pronta e escalada pelo técnico Alberto Valentim para a estreia na Copa do Brasil 2025 com o Diogo Silva, camisa número 12 no gol. Na zaga, 4 Simon, 26 o chileno Vicente Concha e com a camisa número 18 Emerson. Na ala direita com a 2 Maguinho. No meio campo 55 Léo Oliveira, 25 Lucas Cândido e na ala esquerda com a 14 Danilo Barcelos. No ataque, 7 Jean Dias, 90 Darley e 29 Everton Brito. Repetindo a escalação titular da Macaca: Diogo Silva, Simon Concha e Emerson. Maguinho, Léo Oliveira, Lucas Cândido e Barcelos. Jean Dias, Darley e Everton Brito. No banco, à disposição de Valentim, 1 Pedro Rocha, 5 Rodrigo Souza, 8 Dudu, 11 Renato, 17 Pedro Vilhena, 20 João Gabriel, 27 Luiz Felipe, 28 Pacheco, 31 Victor Andrade, 37 Serginho e 77 Bruno Lopes. Concórdia! Concórdia Atlético Clube. Concórdia Atlético Clube. Pronto, escalado e definido. Concórdia enfrenta a Ponte Preta pela primeira fase da Copa do Brasil com Vila, camisa número 1. Na direita, 2 Biteco. Na zaga, 4 Rafael, 3 Felipe e na esquerda com a meia dúzia Patrick. No meio campo, 5 Foguinho, 8 Pedro, 7 Luan e 10 Kenzo. No ataque, 9 Carlos, 11 Zé Andrade. O time escalado pelo técnico Jailson Zata, repetindo a escalação do Galo: Vila, Biteco, Rafael, Felipe e Patrick, Foguinho, Pedro, Luan e Kenzo, Carlos e Zé Andrade. No banco, à disposição do técnico Zata, 12 Rodrigo, 13 Cela, 14 Caio, 15 Murilo, 16 Pedro Alves, 17 Eli Júnior, 18 Kerli, 19 Lipe Lenger, 20 Rangel, 21 Wilgner, 22 William e 23 Bazédio. A arbitragem do jogo. Arbitragem do estado do Paraná. Lucas Casagrande será o árbitro do jogo. O assistente 1 é o Rafael Trombeta, também do Paraná. E o 2 tem nome de craque: Roberto Rivelino dos Santos Júnior. Ele que é filho do senhor Roberto Rivelino dos Santos. O comentário do jogo. Carlão de Freitas. Ponte Preta, entre aspas, é a favorita para o jogo devido à tradição da Ponte Preta, da campanha do Campeonato Paulista, se comparar à campanha do Campeonato Catarinense do Concórdia. Mas vai ser difícil. Vai ser difícil, mas eu concordo com você. Ela tem que assumir o favoritismo também, assumir a responsabilidade do jogo, tomar as rédeas da partida, mas entrar com o espírito de decisão, porque eu tenho certeza que o Concórdia vai entrar com este espírito. É um jogo que não tem nada a ver com o Campeonato Catarinense, não tem nada a ver com o Campeonato Paulista. Agora, o DNA da Ponte no Paulistão foi um DNA de bons jogos fora de casa. E isso ela pode repetir. É claro que ela tem alguns desfalques, o Arthur foi um jogador importante dentro do estadual, o próprio Elvis no momento que foi utilizado ajudou, e hoje a Ponte não tem esse meia de origem, esse meia de ligação, não tem o Pedro Vilhena, né, que está no banco. Aliás, o jogo nem se encaixa muito pro Pedro, né, um gramado pesado, vai ser jogo de imposição. Talvez o Alberto tenha pensado nisso, né, até para escalar o Darley, que é um jogador de estatura, um jogador que vai brigar com os zagueiros lá também, e vai ter o auxílio do Jean Dias e do Everton Brito. Acho que o Jean, o próprio Everton, eles vão se revezando ali na criação. O Danilo Barcelos, em alguns momentos também, pode ser o cara para ajudar, uma vez que ele já atuou nesta posição. E os cuidados necessários, né? O Concórdia, ele é muito confiante dentro de casa, apesar da má campanha no estadual, perdeu uma vez só dentro de casa, e justamente para o Brusque, que é uma equipe conceituada lá de Santa Catarina. Então a Ponte tem que ter muito cuidado, muita concentração, porém personalidade, e assumir a responsabilidade do jogo, assumir o protagonismo, porque colocando tudo isso em prática, eu acho que pode prevalecer a qualidade do time campineiro e, consequentemente, a classificação à próxima fase.
Muito bem, você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, o 991869070. Você que é fora da região de Campinas, 19 é o DDD. Também pode mandar aquele recado bacana no chat no YouTube. Você que está pelo YouTube, pode mandar lá aí no chat do YouTube também aquela mensagem bem bacana aqui pro Futebol Globo CBN, que tem Ponte Preta e Concórdia. Meu caro Antônio Lupe, depois desse jogo da Macaca, é folga geral pra rapaziada ou tem que aguardar a tabela da Copa do Brasil? Porque Campeonato Brasileiro de Série C só na metade de abril, né? Isso, só no dia 13, né? Tá prevista a estreia da Ponte Preta e de toda a primeira rodada da Série C do Brasileiro. Porém, se passar de fase, a segunda fase já tá prevista pro mês de março. Dia 12 ou 13 de março. É a data fechada, né? Que a CBF divulga através do regulamento lá no início do ano. Então, se passar de fase, não tem folga, não. Já começa a preparação, os treinamentos para a segunda fase. Em caso de eliminação, aí a pré-temporada, no meio da temporada, vai começar visando a Série C. A famosa intertemporada. É isso mesmo. Né? Intertemporada. A Ponte Preta tá buscando contratações? Tá buscando contratações, tem alguns nomes. A informação é que já tem 4 jogadores já contratados, porém ela só vai anunciar depois do jogo de hoje. E também alguns atletas que estão em atividade por alguns clubes só serão anunciados depois aí do desfecho dos estaduais. Lembrando que a janela fecha dia 28 na sexta-feira. Porém, a CBF fez a janela da janela. O que isso significa? Que os jogadores que disputaram os campeonatos estaduais, eles poderão ser registrados mesmo com a janela fechada. Haverá um tempo para os clubes contratarem atletas que estavam disputando os estaduais, mesmo com a janela do futebol brasileiro fechada. É só aqui no Brasil que existe a janela da janela. Pois é. Agora, Carlão, quais são as posições que a Ponte Preta precisa se reforçar para a Série C do Brasileiro? Ô, Cabelo, eu acho que na meia a Ponte ficou carente, né? Sem o Elvis, o Pedro Vilhena e o Serginho não deram conta do recado. Talvez um jogador ali, um nível Elvis, né? Pra Ponte não sentir tanto a falta. O ataque, né? Sem dúvida alguma, o ataque vai precisar. A própria lateral esquerda, né? Porque ele tem 2 jogadores, o Arthur e o Danilo, mas ao mesmo tempo, pode não ter tanto é que o João Gabriel atua improvisado, né, contra o Bragantino. Então pode ser aí uma posição, porque o Danilo acho que assumiu de vez que vai ser zagueiro, né, hoje atuando mais ofensivo do lado esquerdo, mas eu acho que ele vai ser zagueiro na Série C e creio que é uma posição carente. A Macaca vai ter que investir nesse setor. Cabela, pois não. Só pra gente passar aqui antes da bola rolar lá em Concórdia, Votuporanguense e Aparecidense 2-2, a vaga do time paulista vai ser decidida nos pênaltis. E terminou, o Fluminense fez 8-0 no Águia de Marabá, jogando em Belém, lá no Mangueirão. Era basquete? Não, era futebol mesmo. Muito bem. 21 horas e 29 minutinhos no meu cebolão, a bola tá no centro do gramado por conta do senhor Lucas Casagrande. Aliás, tem Casagrande no apito, tem Rivelino na bandeira e tem o Trombeta coordenando lá do outro lado lá. Olha lá, tudo certo, tudo pronto pro início da partida no estádio Domingos de Lima. A bola vai rolar, você vai acompanhar toda a emoção aqui no futebol da CBN Campinas. Saída com a equipe da Macaca, tá tudo pronto, o árbitro tomando as últimas providências ali, acertando o cebolão, acertando o cronômetro. A bola vai rolar para você acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas. Ponte Preta toda de preto com a faixa branca transversal no peito, apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Concórdia, Ponte Preta. Futebol, vamos Opa, deixa comigo a bola. Ponte Preta sai jogando ali na contramão, joga lá no sistema defensivo. O Diogo Silva deu um bicão na bola, joga pro ataque. A zaga não concorda, responde, fala, gente, não quer a bola não, bota a bola aí de novo. Sai jogando a equipe da Macaca mais uma vez no sistema defensivo. Lá pela esquerda quem faz de domínio pra fazer o toque vem trabalhando é o Emerson, vem buscando espaço, a toca no campo de ataque. Danilo Barcelos recebe, tenta o toque, vem pro campo de ataque. Lançamento foi feito, marcação forte pra cima, a bola vai pra fora, arremesso. É manual que favorece a equipe da Macaca. Comecinho de Copa do Brasil pra Ponte Preta. Lá pela esquerda trabalha mais uma vez a cobrança do arremesso. Monoque vem bola pro campo de ataque brigando por ela. A zaga do Concórdia faz o corte. O Danilo Barcelos toca na bola. Léo Oliveira recebe ali pela intermediária. Já faz o passo pela direita. O Simon vem pro campo de ataque. Vem trabalhando a bola, vem descendo. Tenta o lançamento. Chega por baixo para fazer o corte. O Patrick na perna canhota já bota no campo de ataque. Vem com Zé Andrade. Ele faz domínio, recua um bocadinho ali pela meia. Quem chega é o Pedro. Toca na bola, devolve mais uma vez aqui pela esquerda com o Patrick. Domina o Luan. Fez o passe mais atrás. Começa de novo no sistema defensivo. O campo também, Carlão, parece ser um pouquinho menor, né?
A aparência que dá a impressão. A gente está acostumado com a padronização, mas ele, olha a ponte aí. Perde a bola, a equipe do Concórdia, Macaca vem pra cima, rola a bola ali, Jean Dias, recebe a frente da grande área, tenta a finta, vai programado, pede falta, o árbitro, não foi nada não, segue o jogo, Léo Oliveira briga pela bola, na bola recuada, chega a zaga da Macaca, despacha pro campo de ataque, sobe mais uma vez, lá o Biteco, lá pela direita, brigando por ela, vai a equipe da Ponte, mais uma vez na recuperação de bola, vem pro campo de ataque, cai no gramado o Everton Brito, pede a falta, o árbitro não foi nada não, só arremesso manual lá pela direita, viu, Lupi? Na disputa de bola com o Pedro, camisa número 8, lado direito, o camisa 29, o Everton Brito, pedia a falta, mas o árbitro fez o sinal com o dedo de negativo. Arremesso lateral para a equipe do Concórdia. Já cobrado bola no campo de ataque, sobe a zaga da Ponte para fazer o corte, a bola vem pelo meio, Jean Dias na recuperação, tenta a bola enfiada lá pela esquerda pro Danilo, bola vai para fora de graça, tá por ali mais uma vez o Biteco para fazer a cobrança com as mãos no arremesso manual com 2 minutos de bola rolando deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, arremesso manual cobrado, sobe a zaga da Ponte para fazer o desvio, ela vai sobrando com o Emerson, na perna canhota, devolve pro campo de ataque, sobe pelo meio do caminho, Jean Dias não acha nada, ela vai sobrando por ali com o Foguinho, ele gira em cima da bola, cai no gramado, pede falta, o árbitro anota a falta, a primeira falta do jogo, favorecendo a equipe do Concórdia ali no sistema defensivo, meu caro Antônio Lupi. E o árbitro até que demorou para marcar um pouquinho, mas relatou ali a falta do jogador da Macaca em cima do meio-campista do Concórdia. Alberto Valentim já começa a sinalizar, por enquanto tá tranquilo, tomando uma água e passando instruções para os jogadores dentro das 4 linhas. Concórdia tenta chegar do campo de ataque, quem vem por baixo para fazer o quarteleiro Maguinho, toca na bola para fora, arremesso manual pro Concórdia, mais uma vez o Patrick chega por ali para fazer o arremesso manual, joga mais atrás com o Luan, domina, coloca no gramado, perna direita, tenta o lançamento, joga em direção à grande área, tenta a tabelinha ali pelo meio, o Simon vai ficando com ela, tem gol! Em Itaquera! Tá aí o Corinthians abrindo o placar lá em Itaquera, comecinho de jogo pro Corinthians na Libertadores da América. Yuri Alberto foi pra rede e faz 1-0. Aqui tá 0-0, Ponte Preta e Concórdia, 3 minutos e 40. Jogo tá parado. Tem jogador da equipe do Concórdia sendo atendido ali no sistema defensivo, hein, Lupe? Camisa número 5, o Foguinho. Na disputa de bola com o Danley, ele levou a pior e não teve falta do atacante da Ponte. Na queda, o Foguinho caiu ali meio que desengonçado, coloca a mão no joelho direito. Aparentemente é uma lesão até que grave, porque o Foguinho tá com as 2 mãos no rosto. Não sei se tá chorando, mas é uma questão que preocupa e muito a equipe catarinense. Foguinho tá caído, não sei não se vai ter condições de continuar na partida. E no momento do lance, a gente vê o replay, até em câmera lenta, Carlão, que justamente vai trocar. Justamente o gramado deu aquela travada no pé direito do Foguinho. E o gramado é bem ruim, hein? O gramado é bem ruim, a gente percebe a bola viva, né? Ela vai quicando e a Ponte vai ter que se adaptar o mais rápido possível. Pelo que eu percebi, o Danilo não vai jogar muito por dentro, não. Ele vai atuar mais pelo lado esquerdo. A Ponte não tem um jogador assim mais de criação para colocar os atacantes em profundidade, em boas condições para marcar o gol. Mas é um jogo também, Cabela, que eu não sei se encaixa aquele meia pensa. Por exemplo, o Elvis teria dificuldade nesse jogo. Porque gramado ruim, gramado pesado, jogo de imposição física, então fica muito complicado. Então vai ser aquele jogo, se lembra da Série A2? Nós falávamos agora, lembra quando a gente cobriu? Pois é. Vai ser mais ou menos assim, mais ou menos. Pauleira, não vai ter jeito. E o lance foi na hora que ele foi colocar o pé de apoio, ele virou o joelho. A imagem é muito feia do jogador Foguinho. Ele coloca as mãos na cabeça, joelho direito. Ele torce na disputa de bola, não houve falta no lance, sim uma infelicidade do camisa número 5 da equipe do Concórdia, que vai deixar o campo. Já são 2 jogadores que estão aquecendo, já o técnico Zata vai ter que mexer na equipe. 5 minutos e meio, vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Confirmando 5h40, primeiro tempo de jogo, bola rolando no estádio Domingos Lima, em Concórdia. Vem Concórdia pra cima, vem carregando a bola, Concórdia chega no campo, tá cruzamento feito, rasteiro pelo meio, Maguinho tava lá pra fazer o quarto tiro, perigo. O Concórdia tem 0. A Ponte Preta também tem 0, Antônio Lupe. Pela Central da Bola. A Copa do Brasil, o Operário vai empatando em 0-0 com o Maitá. Mais cedo, o Fluminense fez 8-0 em cima do Águia e tem gol lá em Itaquera. Universidade Central.
7. Quem recebeu na direita fez o cruzamento na pequena área, entrou livre. Rola profundo no gol. Empata o jogo no campo do Corinthians. Tá empatado o jogo lá em Itaquera, hein, meu caro Antônio Lupe? Que coisa, hein? Que coisa. Yuri Alberto marcou pro Corinthians, só que agora a Universidade Central empata o jogo. O lance vai ser revisado pelo VAR, porque o jogador, a princípio, tá numa posição legal, mas tem que traçar as linhas. Tem arremesso manual que favorece a equipe da Macaca, tem confusão ali com o jogador da Ponte, me parece que quem tava na briga ali, na discussão, era o Patrick com o Jean Dias. Jean Dias queria cobrar o lateral rapidamente, o Patrick queria segurar a bola, tem confusão ali, parece que os ânimos ficaram um pouquinho alterados nesse momento, ali no gramado da equipe, no ataque da equipe do Concórdia, viu, Lupe? Mas não precisava, né? O jogador do Concórdia quis retardar o jogo e o Jean Dias tinha pressa. Aí chegou o Maguinho, que é mais experiente, falou, cara, fica tranquilo. Posse de bola pra equipe do Galo do Oeste. Já fez a cobrança do arremesso manual, ela sobra com o Luan, tenta a finta por baixo, tem marcação da Macaca. Brincando pela bola do sistema defensivo, a bola recuada. Começa com o Rafael, zagueiro de zagueiro para zagueiro. Felipe, lá no círculo central do gramado para fazer o domínio de perna direita, despacha pro campo de ataque, lá do lado direito. Recebeu ali o Kenzo, tenta a finta, briga pela bola, tem marcação forte da Macaca. Sai jogando a equipe da Ponte com Everton Brito, tenta a finta, briga, toca no campo de ataque. Danley recebeu, dominou, abriu lá pela esquerda. Toca errado a bola, não tinha ninguém por ali, sozinho pra sair jogando o Biteco, pois não, Lupe? Você que narra, você tem aí uma percepção melhor. Mas eu tô achando que o uniforme do Concórdia, o uniforme da Ponte Concórdia tá jogando de verde, um verde não claro, mas também tão não escuro, e a Ponte toda de preto. Mas não sei você, mas eu tenho hora que dá uma confundida, viu? Principalmente devido à iluminação do estádio, né? Principalmente devido à iluminação do estádio. Você vai, e a gente tem que, eu, como você falou, na percepção do narrador, eu olho o calção. Mas no Campeonato Paulista, os uniformes eram completamente diferentes, né? Nesse caso, a Ponte poderia jogar com o uniforme branco, mas realmente o preto, e a hora que os jogadores do Concórdia, suados, né? Molhados, fica mais escuro ainda a camisa. Quem diria o verde e o preto se confundindo, Antônio? Olha só. Que coisa, ó. Teve substituição no Concórdia, saiu o Foguinho com a camisa 5, entrou o Felipe Rangel. Com a? Eu já informo já. Muito bem. Marcando aqui o 20, Lupe. Verdade, 20. Felipe Rangel tem a 20. É porque na escalação tava só Rangel. Rangel com a 20 tá no jogo. Trabalha mais uma vez a equipe da Macaca, chega no campo de ataque com o Everton Brito lá, o Danilo toca na bola recuada, começa de novo no sistema defensivo. A equipe da Macaca, aqui pela direita, o Simon, ele faz o domínio, já toca no campo de ataque, fez o passe com o Maguinho. O Maguinho já recebe, devolve lá para começar tudo de novo. Quem faz o domínio ali é o Simon, bota no campo de ataque, lançamento foi feito, a zaga do Concórdia faz o corte, toca na bola, sai jogando errado ali. O Maguinho joga na fogueira pro Simon, tenta consertar, a bola vai para fora, último toque ali do Kenzo. A bola foi pra fora, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Já cobrado o Lucas Cândido faz de domínio, toca no Simon. Busca alguém pro passe, inverte lá do outro lado com Concha. Faz domínio, zagueirão que vem pro campo de ataque, tem a marcação pra cima dele, ali do craque do time, o Carlos. Toca na bola, devolve lá com Concha. Concha domina, rola a bola pelo círculo central do gramado. Tá ali o Emerson. Ligação direta lá na ponta canhota. Sobe de cabeça. Chegava por ali o Danilo Barcelos, não consegue fazer o domínio, perde a bola. Quem vem pro ataque é o Concórdia. Vem carregando a bola com Zé Andrade, ele bota na frente, Carlos entrou, tá bem gordinho esse Carlos aí, vem bola na grande área, cruzamento lá pelo meio, sobe a zaga da Macaca para fazer o corte, vem, se mantém a equipe do Concórdia no campo de ataque, mas perde a bola, já recupera para sair jogando a equipe da Ponte, vem pelo meio direita no campo defensivo com Jean Dias, faz o break, gira para começar de novo a equipe da Ponte lá no sistema defensivo. Tabela, viu como a bola fica viva, né? Muito. Ela vai pererecando, né? Demais da conta. E o jogo tá equilibrado. A Ponte não consegue se impor, não. Fica mais com a bola, tem até mais volume, mas não impõe um ritmo tão forte assim. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Concórdia 0. Ponte Preta também 0. Tem escanteio pra Macaca, é lá pelo lado esquerdo, viu, Lupe? Tem escanteio pra Ponte, mas lá em São Paulo, o Corinthians vai empatando com a Universidade Central 1-1. Primeiro jogo também foi 1-1, portanto, no placar agregado 2-2. Resultado leva a decisão para os pênaltis. E pela Série A2, o Primavera vai empatando com a Portuguesa Santista 0-0. Futebol
Globo CBN. Escanteio que favorece a equipe da Macaca lá pela esquerda, vem bola para grande área, 11 minutos e meio de bola rolando, vai se ajeitando lá o Jean Dias para fazer a cobrança, vai todo mundo lá pro meio da grande área, famoso empurra lá no meio. Jean Dias tá olhando qual canto da bola é melhor pra chutar ali. Tá olhando, ele vira a bola do lado, olhando Alguns o canto da bola. o bico, né? O bico. O homo que tem um bico. Marcelinho Carioca, pelo menos. Pelo menos, né? Ele falava isso. Escanteio, bola levantada na grande área, chega a zaga. Escanteio esquisito, cobrado ali pela equipe da Macaca, bola pra fora, arremesso é manual que favorece a equipe da Ponte. Agora o Gandula joga a bola longe ali do Jean Dias, reclama. Jogadores da Ponte ficam bravos. Agora quem ficou bravo mesmo com esse escanteio cobrado foi o Alberto Valentim, viu, Carlão? Porque sobe a zagueirada lá pra tentar o cabeceio, ele bateu curto, não chegou nem no primeiro pau. Olha a Macaca no campo de ataque, mais uma vez pintou cruzamento, agora passa por todo mundo, vai sobrando com o Maguinho, na direita ele faz de domínio, tenta a devolução pro meio da grande área, chega a marcação pra cima dele do Patrick, bola vai pra fora, arremesso é manual pra Ponte, se mantém no campo de ataque ali pela direita, a Macaca vem pra cima, 12 minutos e meio, tá 0-0, placar do jogo, arremesso é manual, Maguinho tá na cobrança pela direita, buscando alguém pra fazer o passe, ali do ladinho dele foi o Léo Oliveira, recebeu, devolveu, Maguinho, bota mais atrás, começa de novo com o Simon, prepara o cruzamento, prefere o toque, recuou de novo, lá atrás com o Emerson, já faz o toque com Concha, lá pelo lado esquerdo ele já faz o domínio, o zagueirão, quem vem pelo meio é o Lucas Cândido, ele prefere um tapa na bola, busca o campo de ataque, lá pela esquerda quem chegava por ali, era o Jean Dias, teve desvio da zaga, bola pra fora, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca, lá do lado esquerdo quem vai se ajeitando, Danilo Barcelos, faz a cobrança, joga lá na linha de fundo, Danley vem buscar o jogo por ali, devolve no Danilo tenta o cruzamento, bate na zaga, vai sobrando ali pela intermediária, o Carlos, o centroavante veio ajudar ali, fez caca, sobrou pra Macaca, preparou a batida, explodiu na zaga do Concórdia. O tal do Carlos ameaçou ir na bola, deixou, não foi, o outro também não foi, sobrou pra equipe da Ponte que vem de novo, no ataque, lançamento feito, cruzamento pra área, de cabeça o toque pelo meio, Ziriguidu! Everton Brito! Gol! Da Macaca! Everton Brito, depois de uma troca de passes de cabeça do Danilo Barcelos lá da esquerda, veio do lado direito, me parece que é pro Léo Oliveira, toca na bola, vem pelo meio Everton Brito e de peixinho, ele joga pro fundo do gol a 13 minutos deste primeiro tempo, a Macaca tá na frente, Everton Brito, Ziriguidum pra ele, um pra Ponte, nada pro Concórdia, Lupe. E foi um gol à lá futevôlei, Carlão de Freitas sabe muito bem disso, porque o lançamento veio do campo de defesa do Simon, lá pra esquerda, o Danilo Barcelos de cabeça mandou pro meio da área. De cabeça também o Léo Oliveira deu uma casquinha e o Everton Brito também de cabeça mandou a bola pro fundo da rede. Everton Brito abre o placar lá em Concórdia. Agora tá no placar do estádio Domingos Machado de Lima. Concórdia 0, Ponte Preta 1. Tá na frente a Ponte, mas já tem escanteio pro Concórdia que vem pra cima ali pela esquerda, vai se ajeitando ali Luan pra fazer a cobrança, viu, Lupe? É, bola parada e o Concórdia ajeita toda ali a linha ofensiva com os grandalhões dentro da área do goleiro Diogo Silva. 7, Luan vem pra bola lado esquerdo. Passamos de 15, o toque CBN marcou, vem bola pra grande área, sobe a zaga da Ponte pra fazer o corte, o Kenzo tenta tocar na bola, a bola foi resvalada, vem aqui pro lado do... Opa! Chegou firme e forte ali a marcação Ponte Pretana, tem jogador caído fora da área, era o Emerson que tá, não, é o Léo Oliveira que tava no lance, né, Lupe? Mas tá marcado o impedimento, o jogador assim que recebeu a bola, estava em posição irregular, o Léo Oliveira, ele veio por cima, num carrinho fora da área, inclusive o gramado mostra a marca da falta, só que o jogador estava em posição irregular. Lembrando, Copa do Brasil não tem VAR na primeira fase, o assistente pegou a posição irregular do jogador do Concórdia, mas demorou uma eternidade para levantar a bandeirinha. Carlão de Freitas, 1-0, Carlão. Era tudo que a Ponte precisava, né? Neste início de jogo, a Ponte começou tocando muito a bola, tocando até de lado, sem tanta objetividade, mas um lance agudo, um lance de inteligência, né? O Simon cruza, né? O lança, o Danilão vai lá e coloca na área, o Léo Oliveira chegou para dividir, o Everton Brito, né? Vivendo um grande momento, o Everton Brito, mesmo franzininho ali na área, tem feito gols, um gol importante que dá uma tranquilidade para a Macaca. Agora,
Não pode dar o vacilo que deu logo na saída de bola, justamente com o Danilo Barcelos, né? Que ficou ali comemorando o gol e quase sai um lance perigoso aí nas costas do camisa 14 da Ponte. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 16:30 é o primeiro tempo de jogo. A bola tá rolando em Concórdia pela Copa do Brasil e o placar da CBN tá assim, ó. Concórdia 0. Ponte Preta 1, Everton Brito, Lupe. Central da Bola. Na Neoquímica Arena, o Corinthians vai empatando em 1-1 com o Universitário Central da Venezuela. Resultado leva a decisão para a terceira fase da pré-Libertadores para os pênaltis. Copa do Brasil, a Aparecidense eliminou o Votuporanguense nos pênaltis por 5-4. No tempo normal, 2-2. Futebol do CBN. Passamos de 17 minutos, toca a bola, a equipe da Ponte com Maguinho, recua com o Simon para começar de novo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. 17 minutos e meio deste primeiro tempo, 1-0, a Macaca tá ganhando. Everton Brito, de peixinho, de cabeça, jogou pro fundo do gol. Trabalha a saída de bola, a equipe do Concórdia ali pela direita com o Felipe. Já bota a bola no campo de ataque ali pela intermediária. O Kenzo vem buscar o jogo, faz o domínio, gira o corpo, tenta chegar no lance, o árbitro para, pega uma falta, é falta que favorece o Concórdia no campo defensivo. O Alberto Valentim tá ali, pedindo calma para os jogadores da Macaca. Tá precisando de calma o jogador da Macaca, Carlão? Tem que tomar cuidado, teve aquela dividida do Léo Oliveira ali, né? Ele chega na bola, mas com uma força excessiva, um perigo, um lance feio, e tem que tomar cuidado, de repente uma falta naquele setor pode complicar. Trabalha a saída de bola mais uma vez a equipe do Concórdia com Rafael, perna canhota, faz o passe lá com o Felipe lá pela direita, vem buscando espaço, vem trabalhando Concórdia, lá do outro lado quem recebe é o Biteco, faz o domínio, o Everton Brito encosta na marcação, ele vai pra tabelinha ali com o Kenzo, leva pior porque a Macaca recupera com o Everton Brito, briga pela bola, o Kenzo vai pra cima dele, na roubada de bola, bota no campo de ataque, lá pela direita, chega por ali o Felipe Rangel, faz a finta, vai no gramado, o árbitro pega uma falta, é falta que favorece a equipe do Concórdia, lá pela direita, pra cima do Felipe Rangel. Felipe Rangel, camisa número 20. A falta foi marcada pelo assistente 2, o Roberto Rivelino dos Santos Júnior, do estado do Paraná. A falta foi do Vicente Conte, agarrou ali o camisa 20 da equipe do Concórdia. É praticamente um escanteio mais curto. Lado direito, vem bola na área da Ponte Preta. 1-0, a Macaca tá ganhando. Vem pra cima o Concórdia, tem marcação de falta lá pela direita, vem levantamento pro meio da grande área, todo mundo preocupado ali na área. Até tá gordinho o Carlos, hein? O Carlos lá tá gordinho. Será que eu lembro dele no Londrina? Ele fazia dupla com o Arthur. Isso. Ele mesmo. Olha só. Ele usava o Carlos Henrique. Jogou até no esporte. E sempre foi fortinho. Falta cobrada, levantamento na área. Lucas Cândido subiu de cabeça para fazer o corte, agora jogou lá na contramão, que subiu de cabeça ali, me parece que era o Everton Brito que subiu, mas o árbitro pegou uma falta. Não tem falta não, Lupe, tá tudo certo por ali, viu? Tá tudo certo, o Diogo Silva tá ganhando um tempinho, ele fez a defesa, esperou, ninguém foi dar pressão, quando o jogador do Concórdia resolveu pressionar, o Diogo Silva fez a defesa, a Macaca no ataque. No ataque, vem ali pela intermediária com o Everton Brito, faz a finta, vai no gramado, fica sentindo, tá caído o Everton Brito, a ponte desce, na direita, Maguinho recebe, domina, coloca no gramado, recua ali pela intermediária, vai chegando o Léo Oliveira, já bota no campo de ataque, na ponta direita, mais uma vez a tabelinha feita, bola enfiada, jogo tá parado. O árbitro pegou uma falta, a ponta tava levando vantagem, o Léo Oliveira tava recebendo a bola sozinho, na linha de fundo, o senhor Lucas Casagrande parou o jogo, ô Lupe. Ele não deu a vantagem e ela seria excelente pra Ponte Preta. Quando ele viu, já tinha mandado ver no apito, falta pra Ponte Preta, mas a Macaca perdeu uma ótima chance de armar um contra-ataque e marcar o segundo. Everton Brito tá caído, camisa número 20, sente ali um problema no tornozelo direito. Foi um pisão ali do tal do Pedro, hein? O tal do Pedro chegando ali também. Rapaz, isso dói. Levou 2 pauladas na primeira e na segunda. Esse pisão dói, pega ali no calo, Carlão, dói, hein? Everton Brito vive um bom momento, né? Cresceu no Campeonato Paulista com a chegada do Alberto, começou como reserva, desde aquele jogo lá em Limeira, em que ele faz o gol de empate, ele cresceu muito, se tornou uma peça importante da Ponte. Falta para Macaca aqui pela direita, tem Danilo Barcelos de perna canhota, tem o Jean Dias de perna direita, ameaçou, não foi, parou, agora veio o Danilo, vai Danilo, parou também, agora Jean Dias, ele vai, cruzamento na área, sobe a zaga, sobra de bola, batida rasteira, chegou Rafael por baixo, fez o corte errado, brigou pela bola, o Emerson caiu no gramado, é pênalti!
É pênalti pra Macaca. O Emerson deu toquinho na bola, foi calçado pelo jogador do Concórdia e o pênalti tá anotado pra Ponte, Lupe. E foi um pênalti até infantil do jogador da equipe do Concórdia. Foi o camisa número 8, o Pedro. Porque depois de uma bola tocada pra trás, o Emerson foi muito esperto. Ele deu só um toquinho e o Pedro ergueu demais a perna, atingiu ali praticamente a coxa do camisa número 18 da Ponte Preta. O árbitro, mesmo longe, acabou marcando o pênalti pra Ponte Preta. Repito, não tem VAR, o pênalti tá marcado e o Emerson continua caído na área. Macaca pode marcar o segundo lá no Oeste Catarinense. Pode até nem ter acertado o Emerson ali, mas só com a força excessiva que você falou agora há pouco, chegou meio acima do tom, né? Não pode ser assim, né? Desnecessário, né? Desnecessário, acho que se ele desse uma cercada, até tentar chegar no corpo do Emerson, ele poderia ter evitado o lance. É aquela coisa, né? A gente fala diferença de qualidade e também a diferença, a gente fala da diferença de qualidade, também a diferença de campeonatos, né? De repente o cara joga num time de menor expressão, ansiedade, e aí comete alguns erros bobos, como foi esse pênalti cometido pelo Pedro. Muito bem. Os jogadores reclamam uma barbaridade ali com o árbitro Lucas Casagrande. O pênalti está anotado para a equipe da Ponte. O Emerson continua caído. O departamento médico em campo com aquela famosa água benta, Lupe. Foi lá, não basta a água da chuva, precisa daquela água benta ali também, viu? Direto de Aparecida do Norte, né? Aquela água que sara, que cura ali o pessoal. Jean Dias tá com a bola debaixo do braço, camisa número 7. Ele é o artilheiro da Ponte. Beijou a bola. Ele não tem o Elvis, né? Que é o dono das bolas paradas, mas eu não sei não, viu? Eu tô achando que quem vai pra cobrança é o Danilo Barcelos. Já tivemos isso no derby, né? O Jean pegou, ali. Aí o Danilo cobrou, depois o Danilo pegou e quem cobrou foi o Jean. Pois é. E ali, os dois estão ali, na marca penal. Conversando. O Danilo na ocasião bateu melhor, o Jean foi meio... Sei não, mas acho que dessa vez não tá tão... amistoso o negócio não, né? Sei não, hein? Dessa vez não teve a enganação, dessa vez teve assim, deixa eu bater. Aí o outro falou assim, não, eu bato. Aí o outro falou assim, mas deixa eu bater, já beijei a bola, todo mundo viu. Eu falei assim, o Danilo Barcelos pegou a bola e falou assim, quem vai bater sou eu. Pronto. Danilo Barcelos está na cobrança, de perna canhota. O Vila tá embaixo da trave. O Casagrande, que não é aquele centroavante, que agora é comentarista, tá lá acertando, lá é o árbitro do jogo. Tá acertando todo mundo ali à frente da grande área. É pênalti pra Macaca. Vai dar Ziriguidum. Aumenta o volume aí, torcedor da Ponte. Vem comigo. Vai autorizar o árbitro, vai pra bola, Danilo Barcelos, perna canhota, correu pra bola, preparou, bateu, defendeu o goleiro! Volta com Danilo Barcelos, gira o corpo, joga a bola pra grande área, de cabeça o desvio, passa por todo mundo, vai pra fora! Pega o goleiro Vila, defesaça do goleiro do Concórdia. E eu vi o Jean Dias olhando pro Danilo Barcelos, Lupe, não sei porquê, viu? Porque ele queria bater o pênalti, mas foi o Danilo Barcelos, perna esquerda, buscando ali o canto direito do goleiro Vila, que pulou, acertou o canto, fez uma defesaça. A Ponte perde a oportunidade de ampliar o placar. Danilo Barcelos desperdiça a cobrança de pênalti. A Ponte desperdiça a cobrança de penalidade, depois o Maguinho na cabeçada, a bola toca na trave, vai pra fora. Quase que a Ponte chega de novo, Carlão de Freitas. Um pênalti que não pode ser desperdiçado desse jeito, né? Em algum momento os cobradores acabam errando, mas não pode, né? Porque aí você dá armas pro adversário, você dá confiança, o Concórdia agora pode entrar no jogo, 2-0 praticamente encaminharia a vitória, até pela diferença técnica, e agora o jogo permanece muito equilibrado, apesar da Ponte melhor. Olha, Concórdia no ataque, lançamento feito, sai do gol, Diogo Silva. Faz a defesa, o goleiro da Macaca bota a ordem na casa, Ponte Pretana, nós vamos girando. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 25 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo. O placar da CBN está assim, ó. Concórdia 0. Ponte Preta 1. Everton Brito de cabeça, marcou o Lupe. Central da bola. São do Corinthians, lá na Neoquímica Arena. O Timão vai empatando com a Universidade Central da Venezuela, 1-1. E Yuri Alberto foi quem marcou para o Corinthians. Pela Série A2, estamos nos acréscimos e o Primavera vai empatando com a Portuguesa Santista em 0-0. Macaca no ataque, lançamento feito, Maguinho toca de cabeça, joga pro Jean Dias lá na linha de fundo, ele evita a saída, o Rafael encosta pra cima dele, chega Patrick, rasgando, dá um bico na bola, joga pra fora do campo, arremesso manual pra Ponte, lá pertinho do escanteio, hein? Esse é arremesso manual pra Ponte, vai lá o Maguinho pra fazer a cobrança.
Ele olha pro árbitro, tem jogador caído e é o goleiro. Tá lá o Vila, caído na área, bota a mão no posterior direito ali, não sei não. O goleiro da equipe do Concórdia, viu, Lupi? Ele é experiente, né? Ele tem 41 anos, já pegou pênalti, tá ali dando uma esfriada no jogo. Ele coloca a mão na parte de trás da coxa direita. Isso daí, especialista é o Carlão de Freitas. Isso, dor muscular é com o Carlão. Num bom momento, hein? Vamos evitar falar pra não chamar o problema de novo. Mas aparentemente não é enrolação, não. O Vila caiu no gramado, hein? O Vila caiu no gramado e coloca a mão ali na parte de trás da coxa direita. Será que o técnico Zata vai ter que fazer mais uma mexida por conta de lesão? Eu acho que foi praga do Danilo Barcelos, viu, Carlão? Bateu mal o Danilo, hein? A gente tá acompanhando o replay aí. Pênalti meia altura. Meia altura. Bateu mal, reto, né? Bateu mal, facilitou a defesa do Vila. Claro, não vamos tirar os méritos, né? Alexandre Vila defendeu, isso é importante, mas bateu mal o Danilo. Alexandre Vila, quando começou no comercial lá em Ribeirão Preto, eu ainda era garotinho. Olha aí. Tinha o sonho de, quem sabe, um dia tornar um grande cronista esportivo. Você ainda, mancebo, disse: Alexandre Vila, um dia eu vou trabalhar num jogo seu. Enquanto Alexandre Vila salvava o Leão do Norte, que hoje caminha a passos largos para a Série A4, eu escondi o boletim de minha mãe no colegial. E agora ele está em atividade e eu estou aqui cumprindo a minha profissão. Olha como o destino história, não, né? Bonito, bonita gostei, história, bonito. né? Que bonita história, né? Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Já acabou a equipe da Ponte Preta no campo defensivo ali com o Emerson no peito, faz o domínio, o Carlos vai pra cima dele. Carlão apertou lá, que não é o Carlão de Freitas, mas é o centroavante do Concórdia. O Emerson deu bico na bola, sobra pela intermediária, ali com o Lucas Cândido. Domina a bola, aperta a canhota, devolve um pouquinho mais atrás. O Emerson já faz a abertura com o Danilo Barcelos, lá pela esquerda. Quem vai pra cima dele é o Rangel. Faz a pressão, bola pra fora, remexer manual pra Ponte, lado esquerdo. O próprio Danilo Barcelos vai lá pra cobrança. Tem muita pressa não, a Ponte tá ganhando o jogo 1-0. Resultado que bota a Ponte na próxima fase da Copa do Brasil, mas tem muito jogo pela frente, hein? Apenas 28 minutos e meio deste primeiro tempo. A Ponte, você que tá chegando agora, a Ponte tá ganhando por 1-0, perdeu o pênalti. Danilo Barcelos, agora e há pouco, chutou e o goleiro defendeu. Danilo Barcelos está na cobrança, com as mãos ali pelo lado esquerdo. Ele busca alguém para fazer o passe, ninguém se ajeita, tem o Jean Dias por ali, mais atrás tem o Léo Oliveira, ele vai carregando a bola ali à frente, vai buscando alguém, o passe é feito lá no campo de ataque, no peito do Everton Brito, tenta o toque, Jean Dias briga pela bola no meio, o Danley vai por ali também, chega a zaga do Concórdia, dá um bico na bola, para o campo de ataque, só tem ali Ponte Pretano. Vai se ajeitando ali o Concha para começar de novo, sai de bola para a equipe do Macaca. Emerson domina a bola, coloca no gramado, busca alguém pro passe, o passe é pela direita com o Simon. Vai tocando a bola a equipe da Ponte Preta, de um lado, de outro, vai buscando espaço ali. O time do Concórdia fica todo recuadinho, todo fechadinho ali, só esperando a Ponte Preta e olhando. A Ponte Preta tocar a bola. E a chuva parece que parou, né, Lupe? Parece que parou. Deu uma trégua ali, né? Antes da bola rolar, ela tava bem forte, né? Mas o gramado bem ruim ainda. Nossa. A gente vê ali barro, grama, água, mas não chove nesse momento no jogo. Macaca no ataque, lançamento é feito lá pelo outro lado, Danilo Barcelos se estica todo para fazer o corte, evita a saída, já toca com Everton Brito aberto, lado esquerdo, tenta a finta, a marcação encosta para cima dele, era o zagueirão Rafael que estava lá, ele bota mais atrás, o Concha começa de novo com o Emerson pelo círculo central do campo, vai tocando a bola, a Macaca vai trabalhando mais uma vez a chegada no campo de ataque, toque CBN marcando 30 minutos deste primeiro tempo, a Ponte vem, Simon faz a abertura pela direita, Maguinho encosta a marcação para cima dele, devolve com o Simon novamente que rola lá no sistema defensivo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 30 minutos passados deste primeiro tempo. Copa do Brasil, primeira fase. Lá no Oeste Catarinense. O placar da CBN tá assim, ó. Concórdia 0. Ponte Preta 1 pra Macaca, Lupe. Central da Bola. Neoquímica Arena, 30 minutos do primeiro tempo, o Corinthians vai empatando em 1-1 com a Universidade Central da Venezuela e Yuri Alberto foi quem marcou. Outro confronto da pré-Libertadores, o Barcelona de Guayaquil vai empatando em 0-0 com o El Nacional. Alerta de pênaltis na Copa do Brasil. O Ferroviário empatou com o Maracanã e a decisão da vaga vai pro tiro penal.
Carlão de Freitas, depois do pênalti perdido, a Ponte deu uma esfriada no jogo. Né? Ela vai controlando o jogo, vai fazendo uma partida segura até aqui, né? O Concórdia tenta, olha aí. Vem Concórdia, lá pela direita, vem trabalhando por ali o Rangel, faz o domínio, devolve, mais atrás, quem chega é o Biteco, toca um pouquinho mais atrás, pra chegada da equipe do Concórdia, a bola na área, o desvio de cabeça, ela foi pra fora. O Carlos estava ali pelo meio, o cruzamento foi feito, ele sobe de cabeça, pra sorte da Ponte, ele pega mal na bola, vai pra fora, viu, Lupe? E o Simon reclama com o árbitro, porque o Carlos subiu e fez o cabeceio, e o Simon reclamou que ele empurrou o zagueiro da Ponte Preta. O árbitro olhou pra ele e nem tchum, tiro de meta pro Diogo Silva, 1-0, Macaca na frente. Pode completar, Carlão. Ela faz um jogo tranquilo até defensivamente, tanto é que foi a primeira chance, né? Um pouco mais forte do ataque do Concórdia. Agora, ela controla o jogo, ela faz um jogo de segurança, mas também não exige do goleiro Alexandre Villa. Depois da penalidade, a Ponte não apareceu mais, fica ali cozinhando, tocando de lado. Por isso precisaria sim de um jogo mais efetivo, até para tentar aumentar o placar e ter uma tranquilidade no jogo. 32 minutos deste primeiro tempo, 1-0, Macaca ganha, bola recuada, Luan, toca a bola por ali com o Rafael, devolve aqui pelo lado direito, Luan chega na bola, Jean Dias brigando por ela, Maguinho na sobra, para fazer o domínio, tenta o lançamento, bola explodiu aí no rosto do Kenzo, tá caído, camisa 10 da equipe do Concórdia, a Macaca vem pro campo de ataque, é lá pela esquerda, vem trabalhando, Danilo Barcelos, chega no ataque, a bola espirrada, dividida, ela sobra com Everton Brito, continua caído o Kenzo, o árbitro agora para o jogo pro atendimento do camisa 10 da equipe do Concórdia, que tomou uma bolada no rosto, mas foi aquela de carimbar bonito, viu, Lupe? Foi na tentativa de inversão do Maguinho, nossa, mas ele foi a nocaute. Um chute forte do Maguinho e a bola foi no rosto do Kenzo, camisa número 10, jogador do Concórdia que tá caído, foi a nocaute. 33 minutos deste primeiro tempo, Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Tá tudo bem ali com o Kenzo, departamento médico do Concórdia em campo, o Kenzo, camisa 10, já está em pé, famosa água, deu uma lavada no rosto dele ali, tá tudo certo com o Kenzo. A Ponte tem um arremesso, aliás, tem uma posse de bola lá pela esquerda. O Alberto Valentim vai lá conversar com os jogadores, principalmente ali com o Danilo Barcelos, que o papo é um pouquinho mais longo, viu, Carlão? O Danilo é uma espécie de treinador dentro do campo, né? É o cara que orienta, é o cara que tem uma boa visão de jogo. E o Alberto deve estar ali, lá, pedindo cabeça, pedindo inteligência para a equipe. Mas sinto um pouco de falta da Ponte, assim, aquela fome de jogar um jogo mais agudo, um jogo mais intenso. Isso não está acontecendo. Ela administra o placar. Legal, o placar serve. Só que o jogo tem 90 minutos, né? Então você já imagina o Deus nos acuda que vai ser esse 1-0 na reta final. Claro, ele permanecendo, né? 34 minutos, a Macaca vem pro campo de ataque, faz a finta ali pelo meio, Everton Brito toca na bola, briga por ela, o Danley fica caído no gramado, sobra de bola com Concórdia, já bota no ataque, o lançamento é lá pela direita, Rangel, faz o domínio, marcação pra cima dele, do Concha, ele puxa pela meia, na perna da canhota, tenta o passe, vem Pedro por baixo, toca na bola pra fora. Bola pra fora, arremesso é manual que favorece a Ponte no campo defensivo, lá do lado esquerdo, vai se ajeitando lá o Danilo Barcelos para fazer a cobrança com as mãos para a equipe da Macaca. 1-0, Everton Brito marcou a 13 minutos deste primeiro tempo, a Ponte está na frente. Será que esse seria o gol do milhão? Boa, o gol do milhão. Faz imitando, né? Malguarismo. Pois é. Bola vai. Vem pra cá. Marcou R$1 milhão. Ó, cabelinha, foi bem. Mais um Silvio aí pro nosso time. Mais um talento escondido. Ganha Cruz Cabela. 35 é o primeiro tempo, a Macaca toca a bola com o Emerson, já faz a abertura pela direita. Simon vem pro campo de ataque, o Simon tenta imprimir velocidade, faz a ligação lá na frente pro Danley, sobe de cabeça a zaga, faz o desvio. Último toque do Ponte Pretana, a bola foi pra fora, só tiro de meta pra equipe verde, vermelha e branca, meu caro Antônio Lupe. O Galo do Oeste, o Concórdia, que um dia já foi campeão da 2ª divisão do Campeonato Catarinense, só que esse ano se livrou do rebaixamento nas últimas rodadas. O Concórdia, que foi o time que revelou o Moisés, que depois veio pra Ponte Preta e hoje é um dos destaques do Fortaleza, ao Leão do PC. Pois é. Que um dia o empresário dele falou pra nós que o Moisés que o Gabigol, seria né? melhor que o Gabigol. Lembra disso, Carlão? Lembro.
Pois é, rapaz. Hoje eu não sei não, hein? Atualmente eu não sei. Ele não tem a grife do Gabigol, né? Mas ele atingiu um patamar legal na carreira, o Moisés, ele que surgiu aí no Concórdia. Agora, o Cabelo, você acabou de citar o Darley, né? Foi a primeira vez, acho que você falou o nome do Darley. Eu falei, acho que um minuto antes que ele tinha caído no meio do bolo do jogador. Mas ali. isso mostra, Cabelo, o jogo burocrático que a Ponte faz, né? Ela faz um jogo seguro, mais uma vez, tem o controle de bola, tem o domínio da partida, mas ofensivamente é um time que não tá jogando mais. Ela teve só aquela chance do Maguinho na trave, né? No lance do pênalti, e depois o Darley pouco aparece, poucas jogadas pelas laterais, pelos lados do campo, ora com o Danilo, ora com o Maguinho. Ela fica com a bola, mais nada, ela não cria, não oferece perigo à defesa do Concórdia. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 36:50. A bola tá rolando, é o primeiro tempo do jogo no estádio Domingos Lima. O Domingão. Lá em Concórdia, o placar da CBN tá assim, ó. Concórdia 0. Ponte Preta. Ponte Preta tem 1, tem falta cobrada, levantamento na área, bola tá viva ali pelo meio, o Emerson fica com ela, domina, mas domina com falta, o jogo tá parado, é falta pro Concórdia que tá perdendo o jogo, 1-0 pra Macaca, Lupe. Central da bola. Na Neoquímica Arena, empate por enquanto entre Corinthians e Universidade Central da Venezuela. 37 minutos do primeiro tempo, Yuri Alberto marcou. E pelo campeonato rondoniense, o Rolim de Moura vai vencendo o Genos por 1-0, jogo que começou às 8:30 da noite. Futebol Globo CBN. Como que é o nome do time? Nossa, que alívio, eu tava nervoso com esse jogo aí. Rolim de Moura. Rolim de Moura. Campeonato rondonense tá pegando. Que coisa, hein? Trabalha a equipe da Macaca na céu. Ó, o Darley ali, ó. Fez o domínio, carrega a ponte pro campo de ataque, vem contra golpe da ponte. Tem 4 contra 4. Rola. Ô, Darley. Tava indo bem. Ele jogou no contrapé do Maguinho. Sobra de bola com o Léo Oliveira, bateu de fora pra longe do gol. Bola caiu lá na barraca do pastel, lá atrás do gol, lá, meu caro Antônio Lupe. Tem de queijo, tem de pizza, tem de frango com catupiry e também tem os pastéis doce. Banana com canela e doce de leite com goiabada. Quase tudo isso foi pro espaço na finalização do Léo Oliveira, que acertou a barraquinha de pastel. 1-0, Macaca ganha. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ponte trabalha a bola, mas sai com tudo, com bola e tudo, Danilo Barcelos, o arremesso é manual, que favorece a equipe do Concórdia no campo de ataque lá pela direita. Quem vai se ajeitando, Léo Biteco, para fazer a cobrança com as mãos, o Biteco joga no campo de ataque, a zaga da ponta e faz a roubada. Só que a bola chega no meio do caminho, ela sobra ali com o Pedro, dá um tapa na bola, Rafael domina a bola pelo lado esquerdo por ali com o Patrick, recebe, domina, puxa pela meia, Jean Dias acompanha, ele recua lá no sistema defensivo para começar de novo com Rafael. 1-0, a Ponte tá ganhando, torcedor da Ponte por enquanto tá feliz da vida com esse resultado. Ponte vai conquistando a classificação, a próxima fase da Copa do Brasil, mas vem pra cima, lá pela direita o Biteco com ela, já toca no ataque, Rangel recebe, faz a finta, linha de fundo, sobe Lucas Cândido pra fazer o quarto, ela sobra com Kenzo, devolve ali pela meia com Biteco, tenta a tabela, Biteco faz a finta, escapa do primeiro, passa no segundo, toca a bola do lado, ali pro gordinho do Carlos, ele dá um tapa na bola, faz a abertura pelo lado esquerdo, Patrick, vem na bola, levantamento na área, Léo Oliveira, corta, sobra com Biteco, vem Léo Oliveira de novo pra sair jogando, não faz o domínio, o Jean Dias, mas o árbitro pega uma falta do Luan pra cima do Léo Oliveira, inclusive com a participação de um cartãozinho amarelo, Lupe. É o primeiro do jogo, camisa 7, Luan. Ele parou o contra-ataque, fez a falta, atingiu por cima ali o Léo Oliveira, camisa 55 da Ponte Preta. Primeiro cartão amarelo do jogo é pro 7, Luan, do Concórdia. O toque tá marcando da CBN, 40 minutos, nós vamos girando mais uma vez. O tempo e o placar do jogo. É Copa do Brasil, primeira fase, hein, gente? Placar da CBN tá assim, ó. Concórdia 0 pro Concórdia. Ponte Preta. Ponte Preta já perdeu o pênalti, mas tem um. Everton Brito marcou de cabeça. Fala, Lupe. Central da bola. 39 minutos na Neoquímica Arena, o Corinthians vai empatando com a Universidade Central da Venezuela em 1-1. Pela Série A2 do Campeonato Paulista, terminou. O Primavera ficou no empate em 0-0 com a Portuguesa Santista e tem gol na Neoquímica Arena. Futebol Globo CBN. Do Timão, Matheus Pitu!
Corinthians faz o segundo gol com o Matheus Bidu, 2 pro Corinthians, 1 pro Universidade Central. Ponte Preta tá ganhando de 1-0 do Concórdia. Concórdia faz o domínio ali com o Patrick, lado esquerdo. Vem bola pro campo de ataque, 41 minutos e meio. Trabalha mais uma vez a chegada do campo de ataque ali o Zé Andrade. Recua com o Rafael, bota a bola lá do outro lado, lá pela direita, pra saída de bola da equipe do Concórdia com o Felipe. Bota no campo de ataque, briga por ela o Rangel, lá na direita. O árbitro tá pegando uma falta lá em cima do Biteco, o jogo tá parado, é falta pro Concórdia que vem pra cima desse finalzinho de primeiro tempo, hein, Lupe? É uma falta ali bem pertinho do banco de reservas do técnico do Concórdia, o Jailson Zata, foi do Danilo Barcelos pra cima do jogador, o lateral direito, camisa número 2, o Biteco. Vem bola na área da Ponte Preta, Diogo Silva tá organizando o sistema defensivo da Macaca. Todo mundo ali em cima da linha da grande área, a barreira sendo montada lá pela intermediária, a bola tá lá pertinho da lateral do campo, tá longe, a cobrança de falta favorecendo a equipe do Concórdia, mas a bola vem pra dentro da grande área. Tá lá o Luan na cobrança, perto da direita, faz o levantamento, vem fechadinho, foi lá, Diogo Silva, dá um soco na bola, tira o perigo ali da área, a Ponte tenta sair jogando, não sai não, evitou a saída ali o Maguinho, quem chega rasgando por baixo é o Patrick, devolve a bola lá na grande área, o Diogo Silva deixa pra mim, ele vai lá, faz a defesa e o zagueiro, o Rafael foi lá pra cima do Diogo só pra tomar mais um cartãozinho. Vamos falar pra você também, viu? Parabéns, hein, Rafael, Lupe? Ah, mas não precisava, né? Porque a bola subiu, o Diogo Silva pegou, fez a defesa e o camisa 4, o Rafael, foi no corpo do goleiro da Ponte Preta que caiu no gramado, soltou a bola e o árbitro marcou a falta e aplicou o cartão amarelo. Esse sim é aquele cartão amarelo de graça. Camisa 4, Rafael, segundo do jogo, o segundo para a equipe do Concórdia. Ó, Carlão, a gente vê cada uma no futebol, né? Não, essa foi. Pô, ele fez tudo que o Diogo queria ali, né? Já fez a defesa, agora ganha um tempo, dá uma descansada. Eu não sei, tem cada... E é profissional, né? Tem cada atitude, né? Pô, você pega o Rafael, um cara que já deve ter, né? Deve ter uma quilometragem aí, já passou por tanta coisa na bola e foi juvenil, aliás, ele tá né? careca de ver futebol. Tem até aquele cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho, né? Mas tá ali, foi bem juvenil no lance. Continua caído lá o Diogo Silva, departamento médico da Ponte, pronto, já levantou. Tá tudo bem com ele. Vai repor a bola em jogo o goleiro da Macaca, na cobrança da falta, já despacha lá pro campo de ataque. Lançamento foi feito lá pelo lado esquerdo, quem sobe de cabeça pro Léo Danley, briga pela bola, a bola vai sobrando com ele, drible de corpo bonito ali, só que na hora do passe também, vou falar pra você, hein, Danley? Pelo amor de Deus, hein? Olha lá, o Concha entregou de graça lá pro Rangel, que bota a velocidade, vem com corte pra grande área, fez o break, gingou, fintou, botou o Concha pra dançar, a bola tocada, Siriguidu! Gol! Concórdia! Rangel, o camisa número 20, que recebeu um presentaço num passe errado, Danley. Aí na saída do Concha, não conseguiu fazer o passe, o Rangel veio pra cima, aí ele bota o Concha pra dançar, pra lá, 2 pra lá, 1 pra cá, o toque feito entre as pernas do Diogo Silva, pro fundo do gol, um belo gol do Felipe Rangel, empata a partida, 44 minutos deste primeiro tempo, tá tudo igual no Domingos Lima. 1 pro Concórdia, 1 também pra Macaca. E o Giriguidu pro Rangel, Lupe. E foi um golaço do jogador da equipe do Concórdia. Tudo bem que o passe errado do Danley pro Concha foi o que definiu a jogada, mas o Rangel, ele foi fazendo finta. O Concha não chegou sequer em algum momento a fazer o desarme e, para piorar a situação do zagueiro chileno, ainda tomou uma bola no meio das pernas. E também o Diogo Silva, quando foi sair, o camisa 20, o Rangel só deu um toque com o biquinho da chuteira e mandou a bola pro fundo da rede. Rangel, camisa 20, que entrou com o jogo em andamento, marca para a equipe do Galo do Oeste. Tá no placar do estádio Domingos Machado de Lima. Concórdia 1, Ponte Preta também 1. Olha, Carlão de Freitas, lambança por completo, né? Nossa, que o Danley, engraçado que o Danley, ele sobe, ele domina a bola no peito, bonito, né? A hora que vai fazer o passe, tem misericórdia, não? Nossa, e o Concha também, né? O Concha, que lance feio, saiu pra cá, só olha o gol dos homens. Universidade Central da Venezuela. Martínez,
zagueiro, hein? O Universidade Central da Venezuela empata novamente o jogo na Neoquímica Arena. Lá tá tudo igual, 2-2. Cá tá tudo igual, 1-1. Concórdia e Ponte Preta. Tem escanteio. Tem falta para a equipe do Concórdia ali pela intermediária. Vai chuveirar lá na área. Perigo contra a meta do Diogo Silva, hein, Lupe? Vai levar perigo, falta já cobrada. Luan, levantamento na área, sobe a zaga da Ponte para fazer o corte. Ela volta com o Kenzo, dá um bicão na bola, joga para fora do campo, só tiro de meta para a equipe da Ponte. Agora, Carlão, você falava, né? Que lambança, né? Que lambança. Lambança. O Conte ainda pior ainda, né? O Darley ele erra ali, mas o Conte foi terrível, né? E mata a jogada o drible que ele toma. Né? Ainda que escapou, eu já achei que ele ia fazer o pênalti, porque ele já veio a caça do jogador do Concórdia. Se ele caísse ali, acho que o árbitro poderia até marcar a penalidade, mas o zagueiro chileno foi muito mal, comprometeu, tomou um baile, um belo gol do menino do Concórdia, e a Ponte paga o preço pela apatia, né? Ela faz o gol e estaciona no jogo, administrou demais, né? Ela não foi um time efetivo, um time agudo, ficou satisfeita, dormiu na vantagem. E aí tomou, né? É aquilo que nós falávamos, fazendo uma previsão para o segundo tempo, mas já aconteceu no primeiro. Um time apático, um time que não quis definir o jogo, encaminhar a vitória, até teve a possibilidade no pênalti. E aí o Concórdia foi lá e num lance de rara felicidade do Felipe Rangel, fez um belo gol, deixando tudo igual agora, meu amigo. Virou jogo de novo. Tá tudo igual, 1-1, já não tem mais o gol do milhão, mas perdeu o milhão, hein? Perdeu o milhão. 47 minutos e 50. 5. Vamos a 50. Trabalha a bola, equipe da Ponte. Bola pra grande área. Rafael domina. Esquisito zagueiro também, hein? Toca na bola, joga pra fora da área. Tenta sair jogando Concórdia. Lá pela direita com o autor do gol, o Rangel. Domina, vai pro gramado, pede falta. O árbitro anota a falta em cima do Carlos. O Carlos caiu. A falta tá anotada e já cobrada, tem pressa. O Concha, esquisito também, deu uma canelada na bola, sobra com o Danilo. Marcelo tá sumido do jogo, depois que perdeu o pênalti, sumiu no jogo. Trabalha ali pela intermediária, o Jean Dias abre com o Maguinho pela direita, breca, olha, busca alguém, rola mais atrás com o Simon, vem o zagueirão da Ponte pro campo de ataque. O camisa número 4, Ponte Pretano, faz a abertura de volta aqui pela direita com o Maguinho, encosta a marcação pra cima dele, breca, olha mais atrás, o Jean Dias é quem recebe, botou pra dançar o Kenzo, ajeitou na perna da canhota, tocou do lado, com o Lucas Cândido, devolve pela direita, Léo Oliveira, lá na frente tem o Maguinho, ele quem recebe a bola, domina no gramado, tenta a devolução, joga pra fora. De graça pra equipe do Concórdia nesse finalzinho de primeiro tempo, hein? Vai terminar o primeiro tempo no estádio Domingos Lima. 1-1 é o placar do jogo. Vai se ajeitando ali o Patrick para fazer a cobrança do arremesso manual. Joga a bola em direção ao campo de ataque, a zaga da Macaca sobe para fazer o corte e vem pelo meio, na briga, sobra de bola com o Zé Andrade, bota o lançamento no campo de ataque, de cabeça quem faz o corte é o Emerson. Lucas Cândido fica com a bola dominada, bota a ponte do campo de ataque lá pela esquerda com Everton Brito, encosta a marcação pra cima dele, chamou pra dançar, puxou pelo meio, pintou o lançamento da grande área, sobe de cabeça, Léo Oliveira briga pela bola. Aí no gramado, bota a mão na cabeça ali. Eu até imaginei que fosse um choque de cabeça, mas não, tá tudo bem com ele, né, Lupe? Tá tudo bem com ele. Ficou lamentando, né, que não conseguiu acertar o cabeceio em cheio pra mandar a bola pro fundo da rede. E o Carlos, camisa 9, tá caído lá no campo de ataque do Concórdia. O árbitro bota um ponto final neste primeiro tempo. Concórdia 1, Ponte Preta também 1. Ponte Preta. Ponte que tava bem, sofre um gol, aliás, um golaço do Felipe Rangel, tá tudo igual, o placar no estádio Domingos Lima. Vem aí o Central da Bola. Central da Bola. Intervalo de jogo lá no estádio Domingos Machado de Lima, na cidade de Concórdia, oeste catarinense. A Ponte Preta abriu o placar no gol marcado pelo Everton Brito. Teve a chance de marcar o segundo com Danilo Barcelos, mas o goleiro Vila fez a defesa na cobrança de pênalti. E no finalzinho do primeiro tempo, depois de um vacilo gigante do Darley junto com o Vicente Concha, o Felipe Rangel marcou o gol de empate da equipe catarinense. Intervalo de jogo. Esse resultado leva a decisão para os pênaltis para ver quem vai ficar com a vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Libertadores, o bicho tá pegando lá na Neoquímica Arena. 2-2, Corinthians e Universidade Central da Venezuela. Corinthians abriu o placar com o Yuri Alberto. Os venezuelanos empataram. O Matheus Bidu
voltou a colocar o Corinthians na frente, só que não deu tempo de comemorar, porque a Universidade Central acabou empatando a partida. Lá também está no intervalo, o jogo que começou às 9:30 da noite, 2-2. Esse resultado também leva a decisão da vaga nos pênaltis. No outro jogo da Libertadores, o Barcelona vai empatando com o El Nacional, Barcelona de Guayaquil, em 0-0. Carlão de Freitas, a sua manchete pro comentário logo após o nosso break. Olha, Lupe, a Ponte pagou pela falta de decisão. Foi um time que tentou administrar, tentou levar o jogo com a vantagem de 1-0. Até certo momento teve um jogo seguro, mas depois o Concórdia passou a ameaçar e tomou um gol bobo, né? Com falhas individuais, principalmente do chileno, o Vicente Concha. Daqui a pouco, o Carlão de Freitas traz mais detalhes do que foi o primeiro tempo de, por enquanto, Concórdia 1, Ponte Preta também 1. 10 horas e 22 minutos. Futebol Globo CBN pode ligar porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Concórdia, Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. EP Agro. Esta semana vamos falar sobre a fruta do dragão. Já comeu? É a pitaia. Ela tem ganhado espaço no paladar dos brasileiros. E também vamos entender como as mudanças climáticas afetam o planejamento dos agricultores. Tudo isso e muito mais comigo, Marcos Felipe, no EP Agro. Sábado às 8:30 na tela da EPTV e às 9:30 aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Concórdia, Ponte Preta, Central da Bola. 10 horas e 25 minutos, estamos de volta. Copa do Brasil, intervalo de jogo. Por enquanto, Concórdia 1, Ponte Preta também 1. Resultado que leva a decisão para os pênaltis. Hoje tivemos jogos também pela Série A2 do Campeonato Paulista. Times da região em campo. O 15 de Piracicaba, hein? Começou bem demais, só que agora tá passando aí por uma fase nada legal. 2-0 pro São José, lá no Vale do Paraíba, no Martins Sá, né? O estádio do São José, 2-0 pra cima do 15.
O Primavera ficou no empate com a Portuguesa Santista 0-0. Esse jogo aconteceu lá na Baixada Santista e o Capivariano foi até a Moca e empatou com o Juventus em 2-2. Classificação da Série A2, o Primavera, por enquanto, continua na liderança com 26 pontos. O Capivariano é o segundo com 22 e o 15, mesmo sem vencer aí nos últimos 5 jogos, está na terceira colocação com 21 pontos. O Taubaté é o quarto colocado com 19. Mesmo com alguns resultados ruins, os times da região estão fazendo bonito na Série A2 do Campeonato Paulista. Copa do Brasil, tivemos uma goleada gigante do Fluminense, 8-0 para cima do Águia de Marabá. Esse jogo aconteceu lá no Mangueirão, em Belém. Canóbio, Germancano, 2 vezes, Ignácio Silva, Paulo Baia, amigo de Carlão de Freitas, John Arias, Everaldo e o Serna foram os autores dos gols. 8-0, o Fluminense está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Jogos já encerrados também, o Remo venceu o Gás por 4-0 em andamento. O Operário vai empatando com o Humaitá em 0-0, o Operário de Ponta Grossa, clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Quem disputa a Série B e disse adeus à Copa do Brasil foi o América Mineiro, que perdeu pro Cascavel por 1-0. O Coelho, finalista do Mineiro, vai enfrentar o Atlético, está fora da Copa do Brasil. 10h28, o assunto aqui é Ponte Preta e Concórdia. Carlão de Freitas, esse primeiro tempo onde a Ponte parecia que estava tranquila na partida, mas no finalzinho do primeiro tempo o caldo engrossou. Antônio Lupe, o futebol ele não permite desaforos, né? E a Ponte, ela teve a chance de encaminhar a vitória com o Danilo Barcelos de pênalti. Até o pênalti ela fazia uma partida tranquila, consistente e com intensidade, buscando jogadas pelos lados, mas depois de perder o pênalti, a Ponte passou a administrar a vitória e aí não foi legal. Até brinquei durante a transmissão, mas de uma maneira séria, né, sobre o Darley, que tinha participado muito pouco, mas também foi pouco municiado, né? A Ponte perdeu a jogada pelos lados, os Maguinhos sequer passou do meio campo, o Danilo também, depois de ter perdido o gol, abaixou um pouquinho, né? Os volantes não chegaram, o Léo Oliveira arriscando até de longa distância, o Lucas Cândido nem isso, né? E foi uma Ponte que se acomodou diante da vitória parcial por 1-0. E, cara, 1-0 você tá no jogo ainda. A Ponte deu vacilo, num vacilo do Darley lá na frente. O Concha foi tentar também corrigir, acabou dando tudo errado. Na hora do combate, então, saiu a caça e foi uma vergonha, né? Tomou um baile do jogador do Concórdia, o Felipe Rangel, deu entre as pernas, perdeu na velocidade, e o Concórdia, na base da superação, da entrega e de acreditar que pode enfrentar, foi lá e empatou o jogo. Agora, tudo equilibrado, né? A Ponte, que tinha uma boa vantagem, um jogo confortável, agora ela vai ter que partir para cima para tentar vencer a partida e conquistar a classificação, mas vai ter que ter muita intensidade, se ligar no jogo, porque da maneira como foi, depois dos 24 minutos, a Ponte, ela assumiu o risco e pagou o preço, né? Tomando o gol de empate, sendo que poderia estar numa situação muito mais tranquila. Deixa eu mandar um abraço pra galera que tá aqui no nosso YouTube. Cabela chamou, a galera participou. Na verdade, a galera está participando. O Rubens Vedite, por gentileza, hein? Tá pedindo pra aumentar o som do YouTube. Ah, pois não, já diria o outro. Vamos aumentar. Emerson Santana mandou um Zeriguidum. Quem mais tá aqui com a gente? A Patrícia Damascena. Vamos Ponte. O Mauro Lemos, ele colocou os emojis do gorila. Quem também tá aqui é o Cris Salvione, o Gutierrez Félix, o César Adriane. Deixa eu ver. Ih, tá tendo uma discussão aqui, hein, rapaz? Que situação mais desagradável no nosso YouTube. E a galera. Ih, o celular acabou a bateria. Daqui a pouco eu mando um abraço pro pessoal que mandou mensagem pro WhatsApp. O que mais que temos aqui hoje no cardápio? Temos Libertadores. Pra você, torcedor do Corinthians, pré-Libertadores. O jogo tá estranho lá pro Timão, hein?
Corinthians ficou 2 vezes na frente, mas nem conseguiu comemorar, porque a Universidade Central da Venezuela buscou o empate. Final do primeiro tempo, 2-2, ainda tem toda a segunda etapa. O jogo do Corinthians também começou às 9:30 da noite, assim como o duelo da Copa do Brasil entre Concórdia e também Ponte Preta, que empatam em 1-1. Carlos Eduardo de Freitas, se você fosse Alberto Valentim, mexeria na macaca pro segundo tempo? Eu acho que ele poderia arriscar. Não acredito que ele vai fazer isso no intervalo, mas se ele fizer, ele poderia arriscar, abrir mão aí de um volante, o Léo Oliveira, o próprio Lucas Cândido aí, colocar um jogador mais leve para fazer com que essa bola chegue aos atacantes, para ter um pouco de leveza, um pouco de triangulação, né? Um jogo mais, né, mais associativo ali, ou com o Serginho, ou com o Pedro Vilhena, para que os atacantes da Ponte possam funcionar, possam aparecer, porque depois do 24º minuto, a Ponte apenas então somente administrou mal, porque ela tinha a possibilidade de levar a vitória para o intervalo, isso não aconteceu e agora virou jogo, e é muito perigoso, e a situação da Ponte é muito perigosa sim, porque o Concórdia ganha confiança. Lembrando que o vencedor desse confronto garante vaga na segunda fase, coloca nos cofres R$1 milhão e vai aguardar aí o vencedor do confronto entre Portuguesa e Botafogo da Paraíba, que se enfrentam amanhã às 9h da noite lá no Pacaembu. Tem Libertadores também, além dos duelos entre Corinthians e Universidade Central. O Barcelona de Guayaquil está perdendo pro El Nacional. Se não me engano, o próximo confronto é desse aqui, né? O vencedor sai daí, desse confronto, é isso, né? Então, por enquanto, vai dando deixa eu ver quanto foi o primeiro jogo, né? Foi 1-1. O El Nacional tá garantindo vaga pra terceira fase da pré-Libertadores, e aí vai aguardar o duelo do vencedor entre Corinthians e Universidade Central, que empatam em 2-2. Hoje nós também estamos tendo Copa do Brasil, além de Concórdia e Ponte Preta, só mais um jogo em andamento. O Humaitá está empatando com o Operário 0-0. Tem Copa do Nordeste também, o CSA vai vencendo o Náutico por 2-0, jogo também no intervalo. A bola já está no centro do gramado, lá no estádio Domingos Machado de Lima. A Ponte Preta já está em campo, o Concórdia ainda não. Restam alguns minutinhos ainda pro segundo tempo do jogo. A Ponte que joga com o Diogo Silva, Simon, Vicente Concha e Emerson, Maguinho, Léo Oliveira, Lucas Cândido e Danilo Barcelos, Jean Dias, Danley e Everton Brito. O técnico Alberto Valentim tem no banco de reservas o Pedro Rocha, o Rodrigo Souza, o Dudu, o Renato, o Pedro Vilhena, o João Gabriel, o Luiz Felipe, o Pacheco, o Victor Andrade, o Serginho e também o Bruno Lopes. O Arthur é o desfalque da macaca, porque no jogo contra o Bragantino ele teve uma lesão muscular e por isso hoje ficou fora da partida. A gente já vai mandando a bola para Carlos Cabela, porque o segundo tempo vem aí, o bicho vai pegar e provavelmente, se a partida terminar empatada, Cabela, se prepara, porque aí nós vamos pros pênaltis. É regulamento da Copa do Brasil, terminou empatado, é pênalti. Bola tá no centro do gramado, vai começar o segundo tempo, saída de bola com a equipe do Concórdia. Todo o segundo tempo para você acompanhar aqui no futebol da CBN Campinas. Tudo pronto por conta do árbitro da partida, o senhor Lucas Casagrande. Tá olhando lá pro quarto árbitro. Está tudo ok, se já pode começar, se já tá certinho. Apita o árbitro. Bola tá rolando, segundo tempo de jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Concórdia, Ponte Preta. Futebol, vamos CBN. Ponte vem pro ataque, lá pela direita, por ali com o Jean Dias, toca na bola pela meia, trabalha a chegada da macaca no campo de ataque, zagueiro veio ajudar por ali, Léo Oliveira toca nela, fez o passe novo lá pela direita com o Jean Dias, deu o passe mais no meio com o Lucas Cândido, recua com o Simon para começar de novo. A zaga da macaca que vai trabalhando de um lado, de outro, vai buscando espaço para chegar no campo de ataque. Comecinho de segundo tempo, apenas 40 segundos de bola rolando dessa segunda etapa. Cabela, pois não. As duas equipes voltam iguais pro segundo tempo, nenhuma mexida, nem no Concórdia e nem na macaca. Vem mais uma vez o Simon puxando a equipe da Ponte pro campo de ataque, lançamento é feito à frente da grande área.
Fez o domínio o Everton Brito, mas acabou caindo, não conseguiu se equilibrar, desequilibrou ali frente da grande área. Era uma boa chance, ele ia tentar o toque do lado ali com o Darley, viu, Lupe? E o Everton Brito, assim que caiu, olhou pro árbitro, olhou pro assistente número 1, ninguém falou nada, segue o jogo 1-1, tudo igual em Santa Catarina. Já passamos o primeiro minuto de bola rolando, segundo tempo. Toca a bola a equipe da Ponte Preta no campo defensivo, ali com o Emerson. Faz abertura com o Maguinho lá na direita, recua com o Simon. Vai tocando a bola, a Ponte fica ali pelo meio campo esperando o time do Concórdia. Mais uma vez o Emerson faz o domínio, toca pelo lado esquerdo com o Concha. Tá por ali o Vicente Concha. Danilo Barcelos recebe, reta lateral do campo, devolve no Concha. Toca a bola a equipe da Macaca, de um lado de outro, vai gastando tempo nesse comecinho de segundo tempo, porque não acha espaço para chegar no campo de ataque. Vem mais uma vez o Emerson. Aperta a marcação, o Carlos pra cima dele, já faz o passe com o Simon. Toca no Maguinho, devolve no Simon, passe errado. Já recupera, vem pro ataque mais uma vez a equipe do Concórdia, cai, pede falta, todo mundo reclamando com o árbitro, manda seguir o jogo, a bola fica com a Macaca. Ali no campo defensivo com o Concha, faz a abertura com o Lucas Cândido pela esquerda. Devolve ali pela meia, vai tocando a bola a equipe da Ponte Preta. E o Concórdia só fica acompanhando. 1-1 é o placar do jogo. Macaca no ataque, sobe. Everton Brito escora. Danley abriu lá pela direita. Jean Dias bateu cruzado. Passa por todo mundo. Chegava Danilo Barcelos aqui pelo lado esquerdo, tentando evitar sair, não consegue. A bola vai pra fora, só tiro de meta, viu, Lupe? Na jogada que começou ali do lado direito, na finalização do Jean Dias, ele bateu cruzado, a bola passou longe do gol. O Danilo Barcelos, do lado esquerdo, se esforçou todo para evitar a saída da bola, mas não conseguiu. Tiro de meta pro goleiro Vila, que já pegou pênalti no jogo. 2 minutos e 40 desse segundo tempo. Tiro de meta que favorece a equipe do Concórdia, tá lá o Vila. Perna direita, despacha a bola pro campo de ataque. Lançamento foi feito lá no ataque. Passa por todo mundo. O Carlos briga pela bola. O Concha chega para fazer o corte. A bola recuada lá com o Emerson. Numa fogueira danada. Zé Andrade vai para cima dele. Ele toca na bola, sai jogando com o Simon. Ufa pro torcedor Ponte Pretano, hein? Vem pro ataque Maguinho. Bota velocidade na frente. Jean Dias tenta a tabela. O Maguinho foi barrado ali. Pra mim foi falta em cima do Maguinho, que ele tentava a passagem lá pela lateral do campo, viu, Lupe? E ele gesticula, falou que não deixaram ele fazer a ultrapassagem ali pelo lado direito. Ele até encostou na placa, reclamou, só que o árbitro não marcou a falta. O Concórdia vem pro ataque. Vinha, bola desviada pra fora, arremesso manual. Ali pela direita, favorecendo a equipe de Santa Catarina, vai se ajeitando pro arremesso manual pela direita o Biteco. Tá lá o Biteco se ajustando lá, hein, pra fazer o arremesso manual. 3 minutos e 40 desse segundo tempo. 1-1 é o placar do jogo. Resultado que dá pênalti. Faz a cobrança Biteco, joga na frente, o Carlos devolve. Biteco toca ali pro Carlos mais uma vez. Faz bem a proteção, puxa pela meia, marcação pra cima dele, é falta. Falta da Macaca pra cima do Carlos, que foi protegendo, ninguém conseguiu tirar a bola dele até cometer a falta, viu, Lupe? Jogador experiente, usa o corpo, protegeu a bola, o Everton Brito chegou ali por trás e empurrou o jogador do Concórdia, o Carlos, camisa número 9, e acabou fazendo a falta. Ela é de muito longe, só que o Carlos, 30 anos, experiente, já pegou a bola e tá dando indícios de que vai mandar direto. O goleiro Diogo Silva faz o sinal que quer 3 jogadores na barreira. 4 minutos e meio, segundo tempo. Vem pro ataque mais uma vez a equipe do Concórdia na cobrança da falta. Vai se ajeitando ali pela meia direita. Os jogadores do Concórdia, o Kenzo vai lá. Vai lá agitar na barreira. Então, o jogador da Ponte manda ele deu um chega pra lá nele. O árbitro fica olhando só de longe. Tá dizendo que não pode encostar lá. Ficam os 2 jogadores ali da equipe do Concórdia. 3 jogadores da barragem da equipe da Macaca. Vai pintar o Carlos, toma a distância, de longe, soltou a bomba, espalma pro meio da área, batida, Ziriguidum! Zé Andrade! Gol do Concórdia! Zé Andrade! O Diogo Silva defendeu a cobrança da falta, um chute forte do Carlos, mas a defesa foi com a bola pro meio da área, nos pés do Zé Andrade, e não pensou 2 vezes, de primeira, jogou pro fundo do gol, Giriguidum pro Zé Andrade, virou do Concórdia pra cima da Macaca.
2 pro Concórdia, 1 pra Ponte, Lupe. Ficou todo mundo preocupado ali com a barreira, todo mundo preocupado ali com o posicionamento da barragem humana da Ponte Preta. O Carlos mandou um chute fortíssimo, cheio de curva, e o Diogo Silva espalmou. Todo mundo ficou olhando, menos o Zé Andrade, que estava esperto dentro da área, aproveitou o rebote e mandou a bola pro fundo da rede. Tá no placar do estádio Domingos Machado de Lima, de virada, o Concórdia marca o segundo gol pra cima da Macaca. O Concórdia tem 1, tem 2 e a Ponte tem 1. Vem Ponte pro ataque, tem falta pra Macaca ali pela meia direita em cima do Jean Dias. Aliás, em cima do Maguinho, que acabou caindo ali. Agora Carlão de Freitas, falha geral da zaga, do goleiro. Falha geral. Todo mundo tá no vestiário ainda, Carlão. Falha geral. Aliás, a Ponte, depois da penalidade, ela sumiu no jogo, né? E mesmo no segundo tempo, voltou inerte. Comete a falta no Carlos Henrique, ele bate, o Diogo espalma pra dentro da área, né? Ali, esquisito, uma né? falha dos zagueiros também, que ninguém chegou na conclusão do Zé Andrade. É uma Ponte dispersa, né? Foi um gol de pura falta de concentração do goleiro ao sistema defensivo. Tem falta pra Ponte ali pela meia direita, vai ajeitando com carinho ali o Jean Dias, tem o Jean Dias e o Danilo Barcelos, daquela famosa cobrança do vai que não vai Lupe. É, mas a princípio é o Jean Dias que vem pra bola. Danilo Barcelos também tá por ali. Tudo isso do lado direito, falta perigosa pra Macaca. Tá autorizada a cobrança. Danilo Barcelos na bola, ameaçou. Jean Dias bateu de primeira pra fora, pra longe do gol. Só tiro de meta, o goleiro caiu lá fora do campo. Tá sentindo? Não, tá levantando, tá tudo bem lá com o Vila, tudo certo com ele, mas a cobrança foi pra longe, muito longe, Lupe. É, mas o Danilo Barcelos perdeu todos os argumentos pra cobrar falta e pênalti depois da penalidade que ele errou no primeiro tempo. O Jean Dias foi quem bateu a falta por cima da meta do Vila, que agora não tem pressa nenhuma pra colocar a bola em jogo, porque o Concórdia tá na frente 2-1. Toca a bola mais uma vez, equipe do Concórdia, campo defensivo 2-1, Concórdia ganha, vai lá o goleirão para dar um chutão na bola, joga pro campo de ataque, lançamento foi feito lá na frente, sobe Carlos de cabeça, escora, vai sobrando com Danilo Barcelos, devolve no campo de ataque, o Everton Brito chega no lance, toca do lado com o Lucas Cândido, tenta o passe no campo de ataque, fica sentindo ali, fica caído, camisa 25 da Macaca pedindo uma falta, o árbitro não foi nada, olha o Concha! Ele olhou para um lado, fez o cabeceio pro outro, enganou todo mundo, até ele ali, hein? Ela foi lá atrás, a zaga da Ponte conserta para sair jogando com o Everton Brito. Toca na bola lá pela direita, vem pro ataque o Maguinho, tenta a finta e a falta em cima dele. Agora o cabeceio do Concha, vou falar pra você, viu, Lupe? Que é aquilo, hein? Eu, se puder já trocar já ia falar isso agora. 26, Vicente Concha vai embora. O Serginho, com a camisa número 37, vem pro jogo, mas eu já vou deixar meu voto de pior em campo, tá? Concha, que foi embora, Serginho com a 37 tá no jogo, é a primeira mudança, a primeira troca do técnico Alberto Valentim. E mexe no esquema tático, né, Carlão? Ele poderia ter feito essa alteração já no intervalo, né, mas talvez ali naquele momento ele ainda estava, né, entendendo o empate do Concórdia, abre mão de um terceiro zagueiro, muito mal, Concha, comprometeu demais e coloca o Serginho, que é o meia. Tava faltando esse jogador de criação. Macaca no ataque, lançamento foi feito, a sobra de bola com o Lucas Cândido. Mas teve desvio, né? Tá dando escanteio lá, né, Lupe? Não foi totalmente erro do Lucas Cândido, né? Não, teve um desvio ali no meio do caminho. Inclusive o Lucas Cândido apontava a todo momento ali pro canto do campo porque ele queria o escanteio e o árbitro deu. É pelo lado direito, Danilo Barcelos e Jean Dias estão na cobrança. Vai se ajeitando lá pra fazer a cobrança, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio da área, Ponte perde, tá 2-1 pro Concórdia de virada pra cima da Macaca, 9 minutos e meio desse segundo tempo. Tá lá o Danilo Barcelos na cobrança, tem o Danilo Barcelos e o Jean Dias lá, os dois lá na bola, hein? Os dois lá, será que vai ter jogada também daquela faz que vai, não vai lá também? Tá parado o árbitro mandou parar o jogo. Parece que apagaram os refletores, é isso? De um lado lá, sem energia. Exatamente. Caiu a força. Caiu a energia. Os refletores lá, hein? Mas aí não é possível. Ô, Cabela, a gente passou o dia inteiro hoje falando que o jogo não pode ir pra pênalti. Pois aí apaga o refletor. Mas pela imagem do refletor, ele é de LED, né? Igual esse da Ponte novo aí, pela imagem que foi mostrada. Então não tem que esperar esfriar, pra depois ligar, mas ali parece que é pane geral, né? Problema técnico, né? Mas pelo visto vai rolar a bola, pessoal. Opa! Deram a luz lá.
Ah, tem um gerador lá no fundo, ó. Aliás, ela. agradecer o pessoal ali da MT Geradores. O cara tá até fazendo positivo, não pode jogar, vambora. Escanteio pra Macaca. É lá pela direita, vai Danilo Barcelos, vai pra bola, perna esquerda, levantamento feito, teve desvio. O árbitro deu uma falta ali no meio da área, o jogo tá parado, Lupe. Deu falta do Simon. Na hora que a bola saiu do escanteio, ele imediatamente já apitou ali a falta do zagueiro da Ponte Preta pra cima do defensor do Concórdia. Falta que pertence ao Galo do Oeste. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 11 minutos, é o segundo tempo de bola rolando. Copa do Brasil, primeira fase aqui na CBN, o placar está assim, ó. Concórdia. 2 de virada. Ponte Preta. 1 pra Macaca, hein, Lupe? Central da bola. Ô, Cabela, pela pré-Libertadores, o Corinthians vai empatando com a equipe do Universidade Central da Venezuela, 2-2. Já passamos aí dos 10 minutos da primeira etapa. No outro confronto, o Barcelona de Guayaquil vai perdendo em casa pro El Nacional por 1-0. Com esse resultado, o El Nacional vai garantindo vaga para a terceira fase da pré-Libertadores. Futebol Globo CBN. Simon vai sair jogando, sai jogando errado, fica o arremesso manual cobrado pela equipe da Ponte, toca a bola com o Emerson. Campo defensivo, a Macaca vai trabalhando a bola, recebe o Danilo Barcelos pela esquerda, já faz o passe no campo de ataque, Serginho vem buscar o jogo para fazer o domínio, busca alguém, ninguém chega, ele abre o braço para fazer a armação ali, ninguém se apresenta, não tem opção de passe, ele vai carregando de um lado e outro, o Carlos vai acompanhando ele, o Serginho toca na bola, Danley passa por ela, chega por baixo ali, pelo meio do caminho para tocar na bola, o árbitro para e pega uma falta. Favorecendo a Ponte, não deu arremesso manual que favorece a equipe da Macaca lá pelo lado direito, quando o Luan está com cãibras, meu caro Antônio Lupe. Nas duas pernas. E aí o pessoal já faz aquele movimento, né, de esticar a perna e colocar o pé ali pra trás pro músculo dar aquela relaxada. E tem um jogador da Ponte, que é o Léo Oliveira, e um outro jogador da equipe do Concórdia, se não me engano, é o Zé Andrade, autor. Não, na verdade é o 8, é o Pedro, que tá ali ajudando o seu companheiro. A Ponte tem a posse de bola, só que o jogo tá parado porque o 7 Luan está com cãibras. 12 minutos e meio, aliás 12:50, quase 13 já deste segundo tempo. 2-1, Concórdia tá ganhando, o jogo tá parado. Marca em campo para retirada do Luan, que continua. O cara tá dando bico na coxa ali para ver se amolece a musculatura, meu caro Antônio Lupe. Essa daí eu confesso que eu não conhecia. Mas acho que não adiantou não, porque ele vai sair do campo ali na maca. O Alberto Valentim conversa ali com o auxiliar, com o Douglas, porque a situação agora ficou ruim pra Ponte Preta. A Macaca abriu o placar e sofreu a virada. O gol saiu logo no comecinho, né? 5 minutos do segundo tempo, com o Zé Andrade no rebote da falta cobrada pelo Carlos, camisa 9, e tem camarote especial, a galera do prédio, hein? Tá acompanhando, bonito, hein? Sacada bonita. Será que é um imóvel ali? Sacada gourmet. Sacada gourmet, churrasqueira, toda trabalhada no blindex, mas tem um torcedor colorado ali também, hein? Tem um torcedor do Internacional acompanhando o jogo. Agora, ô Carlão, depois do pênalti perdido pelo Danilo Barcelos, aos 23 minutos do primeiro tempo, a Ponte não jogou mais. Não jogou mais, tentou administrar o resultado, se deu mal. Olha aí. Olha a Macaca, vem bola pra área, Léo Oliveira recebeu na entrada. Ele tentava fazer o domínio, acabou desperdiçando ali o passe, pode completar, Carlão. E é uma Ponte muito passiva ainda. Vamos ver agora com o Serginho, ele tá buscando o jogo, procurando ali dar alguns passes, mas a Ponte pagou um preço muito caro pela apatia após o pênalti desperdiçado. Agora mais uma falta ali no meio da área, falta em cima do Biteco. E o jogo fica picado, né, Cabelo? Pois agora, né? Olha lá, o jogo não rola. O jogo que interessa pro Concórdia. É o jogo que interessa pro Concórdia. A Ponte não dá sinais de reação, né? Agora o Serginho entra, tá mais preocupado em lançar do que fazer ali uma tabela, né? Aquele famoso 1-2. Preocupante, o cenário não tá legal, não. Vamos chegando a 15 minutos deste segundo tempo. Tem falta pro Concórdia ali na entrada da grande área. Vai ali o goleiro Vila para fazer a cobrança, hein? Olha lá o Vila para a cobrança, perna direita, já despacha para o campo de ataque. Lançamento foi feito, sobe de cabeça. O atacante do Concórdia não acha nada, ela sobra com o Lucas Cândido. Tem jogador caído. Ih, rapaz, caiu de maduro ali, hein? o tal do Luan ali, eu vou falar pra você, ele caiu de muito maduro, né? Não era pouco maduro, não. Vem Jean Dias. Toca na bola vem pelo meio, Serginho vai tentando armar a jogada, 15 minutos, o toque CBN já marcou, vem Serginho, faz a finta, quando vai fazer o passe, dá de graça para a equipe do Concórdia, que já responde para vir, Rangel, toca na bola, Carlos, Rangel recebe de volta, vai perto da linha de fundo, tem marcação para cima dele, só chega ali o Emerson na cobertura, joga para fora em escanteio.
Essa bola acabou saindo, hein? Escanteio que favorece a equipe do Concórdia, hein, o Lupe? E a bola não relou no jogador do Concórdia, não. O Emerson vacilou ali. Os jogadores da Ponte pedem um desvio, mas confesso que não tive a mesma impressão dos jogadores da equipe da Ponte Preta. O assistente que estava pertinho do lance, ele marcou o escanteio, o árbitro também, só que agora parece que ele, sei não, hein, vai voltar ali atrás, mas a bola não desviou não, é escanteio pro Concórdia. É escanteio pro Concórdia. Se der qualquer outra coisa a não ser o escanteio, mas foi isso. Dado, escanteio. Tá certo. Escanteio pro Concórdia, não tocou no jogador do Concórdia, a bola foi direto pra fora e tá lá o Luan de novo, homem das câimbras, meu caro Antônio Lupe. Não vai ter condições não, vai ter que mexer o técnico Jailson Zata, porque o Luan mais uma vez cai no gramado, novamente com câimbras. Daqui a pouco mais uma mudança na equipe do Galo do Oeste. Vai se ajeitando lá o Pedro para fazer a cobrança, vem bola para dentro da grande área. 16 minutos e 20 deste segundo tempo, 2-1, Concórdia tá ganhando. Concórdia com esse resultado passa a próxima fase e fatura R$1 milhão. E não tem placa, né? Não tem placa. Não tem placa de mudança. Sai o Luan com a 7, entra o Bassédio com a 23. Acho que é assim que fala. Bassédio com a 23 tá no jogo. Escanteio cobrado, levantamento da grande área, sobe a zaga da Ponte para fazer o corte. Ela vai sobrando com o Rangel, é Bassédio. Bassédio. Muito bem, Bassédio. Deixa Bassédio, vamos com Bassédio. Eu falei que esses caras todos entram, tem mais um que é um nome estranho, não tem? Tal de Li, não sei. Tem o Lip Langer. Então, vai entrar também daqui a pouco, só pra quebrar o narrador. Tem o Wilgner também, né? Só tem nome bacana. Tudo, só não tem mais bonito que Cabela. O resto... Ou será que é Basségio? Acho que é Basségio, viu? Vai no Basségio. Basségio. Isso. Vem Ponte no ataque, lançamento feito, entrou na área, Danley. Quando ele tentou a passada por baixo, o Rafael faz o corte e joga pra fora. Em escanteio que favorece a equipe da Macaca é pelo lado esquerdo, Lupe. E o Rafael comemorou como se fosse um gol. Esse carrinho desarmando ali o Danley, mandando a bola pela linha de fundo. Macaca segue no ataque, tem escanteio, o Serginho tá na bola. Perna direita, levantamento, segunda trave. Sobe a zaga, faz o corte, vai lá o goleiro Vila. Faz a defesa e bota a ordem na casa. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Tá lá, sem muita pressa, o goleiro Vila despacha agora a bola pro campo de ataque, lançamento foi feito lá na frente. Sobe Danilo Barcelos, subiu com o braço aberto ali, perigoso. Bola pra fora, o último toque do Ponte Pretano, arremesso é manual que favorece a equipe do Concórdia no campo de ataque, ali pela direita. 18 minutos e 20 desse segundo tempo. Vai pra cobrança o Biteco. Joga a bola no campo de ataque, Danilo Barcelos só para fazer o corte. Vem pelo meio, Léo Oliveira. Cabelado. Tá perdidinho em campo a Ponte, hein? A Ponte perdida e passiva, né? É um time inerte, parece que não entende o significado do jogo. Eu, se eu fosse o Alberto, iria pro tudo ou nada. Mesmo com 18 minutos, tira um volante, coloca o Vitor Andrade, criar um fato no jogo, um cara agressivo, um cara do drible. Né? Se tá difícil por cima com o Derlei, vai por baixo com o Vitor, que tem essa jogada do 1 contra 1 interessante. Tem o Everton Brito também, que pode participar um pouco mais agora com o Serginho, mas é uma Ponte que está aceitando demais a derrota até aqui. Macaca no campo de ataque ali com o Léo Oliveira, faz a abertura lá pela direita com o Maguinho. Recua para começar de novo com o Simon. Levanta a cabeça, toca do lado. Serginho vem buscar o jogo. Preparou a batida de longe, teve desvio, pega o goleiro. Cai Vila pra fazer a defesa, bota a ordem na casa do Concórdia, Lupe. E o chute de muito longe, foi o Serginho, né, que acabou arriscando esse chute. A bola tava muito longe, teve um desvio no meio do caminho e o Vila, atento na partida, acabou fazendo a defesa, só que pagou geral, porque o jogador da Ponte, o Serginho, teve muito espaço para finalizar. Vem Concórdia pro campo de ataque mais uma vez aqui pela direita com o Rangel. Rola a bola pela intermediária, se apresenta ali o Kenzo, devolve, Rangel recebe, lado direito, encarou a marcação do Emerson, botou para dançar a linha de fundo, cruzamento na área, sobe Simon. Lá no meio da pequena área para fazer o corte, fica reclamando de um possível pênalti ali o Rangel, meu caro Antônio Lupe. A bola bateu ali na barriga e depois no braço do camisa número 25, Lucas Cândido. O árbitro estava perto do lance, mandou o jogo seguir, não tem VAR, Ponte no ataque. Toca a bola mais uma vez, a Macaca lá pela direita, vem buscar o jogo, Jean Dias, deu uma pedalada, perde a bola, quem fica com ela é o Kenzo, tenta sair jogando, armando a jogada para a equipe do Concórdia, o Jean Dias bota o corpo à frente, recupera a bola, rola com o Simon, deu um tapa na bola pro
o Emerson ali no círculo central do gramado. Ele vem buscando espaço ali com o Serginho. Domina, encosta a marcação pra cima dele do Pedro. Devolve lá na ponta direita o lançamento. É pro Maguinho que se apresentou por ali. Já rola a bola do lado com o Jean Dias. Recebe o Maguinho de novo. Puxa pela meia, toca na bola. Vem pra grande área, chega por baixo. A zaga do Concórdia tava lá bem postada pra fazer o corte. Bola sobra com o Carlos. Ele protege na saída de bola. Ele vem chegando no campo de ataque. Ele é grandão, ele protege a bola vai pra fora. Último toque do Simon. O arremesso é manual que favorece a equipe do Concórdia lá pelo lado esquerdo, hein? Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 21 minutos, segundo tempo de jogo. O placar da CBN tá assim, ó. Concórdia 2, Ponte Preta 1 pra Macaca, Lupe. Central da bola. O clima não tá nada legal lá na Neoquímica Arena. Confusão ali com José Martínez e os jogadores da equipe do Universidade Central. 2-2, por enquanto a decisão da vaga vai indo pros pênaltis lá na Neoquímica Arena. E a vida do Operário também não tá nada fácil. O time paranaense está nos acréscimos com o Maitá. A decisão vai pros pênaltis, por enquanto 0-0. Futebol Globo CBN. Vem Macaca pro ataque ali pela meia. Tenta tocar a bola, perde o lance. Chega o corte do Kenza, bola espirrada, vem com o Emerson, faz a ligação com o Lucas Cândido, já toca na bola pelo lado esquerdo, vem com o Danilo Barcelos que levanta a cabeça, busca alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta por ele, joga na grande área. Everton Brito, na bola reboteada, ele sobra com ela, tenta a finta, perde a bola, recupera, na saída de bola a equipe do Concórdia, a Ponte vai apertando a marcação, o Concórdia tenta sair em velocidade, bota no campo de ataque lá, Simon, errou o cabeceio, Zé Andrade na sombra, o árbitro pega uma falta em cima do Simon. Salvador, a falta ali pra proteger a Macaca, viu, Lupe? Mas teve o braço ali do Carlos, né? Camisa número 9, deslocando o Simon. Ponte tem pressa, vem pro ataque. Lá pela direita com o Maguinho, já faz a abertura com o Jean Dias, pinta cruzamento, vem bola pra área. Tá viva na área, sobrou Danilo Barcelos, bateu cruzado, a zaga faz o corte. Todo mundo fica pedindo um toque de mão, o árbitro que não foi nada, não, a bola vai pra fora, arremesso manual pra Macaca, Lupe. Na bomba do Danilo Barcelos, que ficou com a sobra após o cruzamento que veio da direita, ele tava ali no lado esquerdo, mandou uma bomba, jogadores da Ponte pediram um toque na mão, só que o árbitro fez o sinal de negativo. Ponte vai se mantendo no ataque 22-50, hein? Vai tocando a bola, a Ponte vai tentando pressionar, Carlão, mas a hora que chega ali ao redor da grande área, perde força. E sem velocidade, né? Sem rapidez, fica ali nesse chove não molha, pega uma sobra, como foi no chute do Danilo, mas sem ofensividade, sem velocidade, né? Sem o lance mais prático, um lance mais agudo. Fica tocando de uma maneira burocrática. Serginho faz o lançamento, a zaga do Concórdia faz o corte de cabeça, ela sobra com o Simon, zagueirão que vem pro campo de ataque, recua no círculo central do campo com o Emerson, fez o passe ali pela meia, Serginho faz o toque do lado esquerdo com o Lucas Cândido, volta a bola com o Serginho, tem a marcação do Carlos pra cima dele, ele vai tentando armar a Ponte Preta no campo de ataque, rola a bola lá pelo lado direito com o Simon, Jean Dias vem buscar o jogo também ali pela meia direita, devolve lá na ponta direita com o Maguinho, pertinho dele tava o Simon, zagueiro, a bola volta com o Jean Dias, Lucas Cândido está pedindo pela esquerda, ele faz a finta, pintou cruzamento, bola na área, Vila, com tranquilidade, faz a defesa, o goleiro da equipe do Concórdia, Lupe. Cruzamento que veio pelo lado direito, ainda teve um desvio dentro da área, se não me engano, do Emerson, e a bola acabou sobrando nos braços do goleiro Vila, que fez a defesa em 2 tempos. Concórdia está na frente, 2-1. 24 minutos deste segundo tempo, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Sai jogando com Concórdia lá pela esquerda com o Carlos. O árbitro pega uma falta em cima do Carlos lá. Eu achei que foi falta em cima, me parece, do Everton Brito ali pertinho do círculo central do campo, Lupe. E a Ponte mexe, 55 vai embora, é o Léo Oliveira e entra o 31, que é o Victor Andrade. Victor Andrade, atacante, está em campo no lugar do Léo Oliveira. Foi a segunda mexida do técnico Alberto Valentim. Carlão pediu, Alberto Valentim atendeu.
É um jogador de velocidade, jogador do 1 contra 1 que pode criar um fato novo no jogo, tá com a saúde, olha lá, vai pra cima, porque a ponte tá muito morosa e o Vitor Andrade pode mudar esse cenário. Vitor Andrade dá o tapa na bola, faz a abertura lá pela direita com o Maguinho, que devolve com o Jean Dias, Maguinho faz domínio, encosta a marcação pra cima dele, chega por baixo com vontade, a equipe do Concórdia, rasga, dá um bico na bola, joga a bola lá pro campo de ataque, onde só tem o Emerson, já faz o domínio o Emerson, volta a bola pro campo de ataque da equipe da Macaca, lá pela direita com o Simon, abre o braço pra fazer o passe, ninguém se apresenta, ele rola com o Maguinho, recebe de volta, ali pertinho da linha de do campo, ele dá um tapa na bola pro Serginho, que vem pela intermediária, carregando a bola do campo de ataque, Pedro encosta ali na cobertura, ele bota lá com o Simon, devolve lá pro zagueiro, a ponte tem a opção de toque, Simon, tem outra opção de toque, Simon, é a válvula de escape, é o Simon, perde a bola, Macaca, chega o Carlos, tenta a finta, por baixo, briga pela bola, a equipe da ponte ali pelo meio, o jogo ficou feio, né? Feio ali pelos dois lados ali, nesse momento, sobra de bola com o Lucas Cândido, tenta sair jogando, Danilo Barcelos levanta a cabeça, o passe ali pela intermediária, sobra a bola com o Everton Brito, tenta a finta, perde o lance, recupera a equipe do Concórdia, tenta sair jogando, chega por baixo, Biteco, pra dar um bicão na bola, joga lá pro campo de ataque, desabou um lá no meio campo, hein? Eu acho que é o Carlos, camisa número 9, mais um que tá com cãibras. Tem um lá do lado de fora que vai entrar daqui a pouquinho na equipe do Concórdia, deve ser no lugar dele, viu? Tá lá, ó, não, são dois. Vai trabalhando o Simon, cruzamento na área, sobe a zaga do Concórdia, vai sobrando com o Patrick, dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque, lá do campo de ataque tem o Carlos, ele vai fazendo a proteção na frente do Simon, se estica o Simon, toque na bola, sobra com o Emerson vem com ela, faz o toque da bola pelo lado esquerdo, por ali com o Lucas Cândido, vai tentando chegar no campo de ataque, a equipe da Macaca vai perdendo o jogo por 2-1, vem Ponte, Vitor Andrade, recebe do lado esquerdo, tem dois jogadores na cobertura, ele puxa pela meia, tenta a finta, por baixo, bola esticada, fica Serginho com ela, bota lá do lado direito de novo, o passe foi feito por ali com o Simon, vem cruzamento na área, desvio de cabeça, passa por todo mundo, cai ali o Danilo Barcelos, e acho que sentiu, hein? Sentiu. Ou não? Não, tá se levantando, acho que tá tudo certo com ele ali. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 27 minutos e bola rolando, segundo tempo de jogo, placar da CBN tá assim, ó. Concórdia 2, Ponte Preta 1 pra Macaca, Lupe. Central da bola. Pressão do Universidade Central da Venezuela pra cima do Corinthians. O Hugo fez uma defesaça agora há pouco, 2-2, tudo igual lá na Neoquímica Arena. Apareceu a placa 20, quem que é o 20 no lugar do 19? 20 é o Felipe Rangel, que entrou no primeiro tempo, saiu, entrou 19. Isso, 20 no lugar do 19, Rangel vai embora, entra o 19, o Lipe Lenger. Sabia. Olha ele aí. Sabia. Tá no jogo, hein? Lipe, vamos só de Lipe, né? Lipe tá no jogo com a 19 e também tem outras mudanças. O Carlos foi embora, eu confirmo já as alterações porque foi uma confusão danada. O Kerny tá no jogo no lugar do Carlos, o Kerny é o número 18 no Concórdia. Toca a bola a equipe do Concórdia, trabalhando ali no sistema defensivo, tem falta no jogo, o jogo tá parado, Simon cometeu a falta, 28,5 deste segundo tempo. 2-1, Concórdia tá ganhando, hein? 2-1, Concórdia tá ganhando e vem pra cima. Lançamento foi feito ali pela frente. O tal do Lipe Lenger ali, quase que ele faz domínio na cara do goleiro Diogo Silva, viu, Lupe? Primeira participação dele, depois de uma falta que veio lá do campo de defesa, a bola quicou no gramado e passou ali pelo Lipe, que acabou de entrar no jogo. Ele se lamentou. Bola pra Ponte Preta, que vem pro ataque e busca o empate. Toca a bola pela lado esquerdo mais uma vez ali a equipe da Macaca. Foi tocado ali o Vitor Andrade, pede uma falta, o árbitro que não foi nada, segue o jogo, trabalha a equipe da Ponte ali pelo círculo central do gramado, ginga de um lado, do outro, Serginho sai jogando lá pela direita. Lá na direita é a válvula de escape, é o Simon. Faz o lançamento, ligação no campo de ataque, dominou, tocou pelo meio, vem Jean Dias, de cara pro gol, preparou a batida, longe do gol. Muito longe do gol, só linha de fundo, tiro de meta, Lupe. Ele pede desculpas pros companheiros, porque o Jean Dias, ele recebeu o passe, trouxe pra dentro, perna esquerda, e na hora da finalização a bola ainda deu aquela quicadinha no gramado e ele mandou longe da meta defendida pelo Vila, que sem pressa vai colocar a bola em jogo. 29 minutos e 42-1, Concórdia tá ganhando, hein?
de virada pra cima da Ponte. Tá lá o Vila, sem pressa nenhuma, vai amarelar o Vila. Vai tomar cartãozinho o goleiro da equipe do Concórdia, viu, Lupe? Amarelo porque ele está retardando o início da partida. Toque de 30, vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 30 minutos passados deste segundo tempo de jogo, reta final de partida já, hein? Estamos na reta final da partida, placar da CBN tá assim, ó. Concórdia! 2 pro Concórdia. Ponte Preta! 1 pra Macaca, Lupe. Central da Bola. Corinthians vai empatando com a Universidade Central 2-2, resultado que leva a decisão para os pênaltis. Futebol Globo CBN. Cabela. Oiê. Teve mais uma mudança também no Concórdia. Saiu o Kenzo com a 10, entrou o Murilo com a camisa número 15. Muito bem, já anotado aqui, o técnico já fez as 5 alterações, o Zata já fez as 5 alterações, 30 minutos do segundo tempo, ele mexe com todo mundo ali, já para colocar nego descansado ali, né, Carlão? O Concórdia está dando sinais de cansaço, né? Alguns jogadores com cãibra, a Ponte vem para cima, tudo bem, não com aquela intensidade que deveria estar, mas o técnico do Concórdia já está se precavendo e praticamente não, né? Mudou meio time. Tá ganhando o jogo, tá levando 1 milhão. E a próxima fase também da competição, toca a bola na equipe da Ponte. Lá pela direita, Maguinho recua com o Simon. Percebe, né, Carlão, que a válvula de escape é o Simon, né? O Simon toda hora tá lá. Mas é muito previsível, né? É muito previsível, é um zagueiro, não tem a qualidade do passe e aí se torna uma presa fácil, né? O passe do Simon, ele é um passe telegrafado e facilita a marcação do Concórdia. Danilo Barcelos recebe do lado esquerdo, rola a bola com Vitor Andrade, faz o domínio na frente do Biteco, chama pra dançar, faz a finta no primeiro, escapa no segundo, toca na bola ali com o Lucas Cândido. Volta curtinho com o Danilo Barcelos, vem com o Vitor Andrade, tabelinha, Danilo recebeu, ponta canhota, pintou levantamento, a zaga faz o corte, briga por ela a equipe da Ponte, na entrada, Serginho, bola espirrada, sobrou lá pela direita, batida pra fora do gol, teve desvio no meio do caminho, a batida do Maguinho foi pra longe, escanteio que favorece a Macaca pela direita, tem jogador caído na área, viu, Lupe? O jogador que acabou desviando a bola na finalização do Maguinho, e ele foi determinante para que a bola subisse e saísse pela linha de fundo, porque ela tinha o endereço do gol. É o camisa meia dúzia, é o Patrick. A Macaca tem escanteio, segue no ataque, só que o Patrick tá caído, o jogo tá parado. 6º escanteio no jogo, 4º pra equipe da Macaca, o Patrick bota a mão ali no ombro, do jeito que ele caiu de mau jeito ali, pode ser uma clavícula da vida, né? 32,5. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Carlão de Freitas, você esperava uma Ponte Preta um pouquinho mais agressiva? Mais agressiva. Poderia ter definido ou dado um passo importante para a vitória a partir do pênalti do Danilo. De lá para cá as coisas se complicaram, a Ponte abaixou a guarda. Concórdia, mesmo com limitações técnicas, foi mais efetivo, foi mais aguerrido, né? Competiu mais, venceu os duelos, né? E é um jogo de muito contato e por isso vai saindo merecedor até aqui da classificação. E a Ponte vai tentando, mas ainda de uma maneira lenta. O Vitor Andrade entrou, sacudiu um pouquinho ali, mas já voltou ao normal. A Ponte vai buscando, vai brigando, mas sem aquela possibilidade ou dá indícios de que vai conseguir. Tem gol, meu caro Antônio Lupe. O Barcelona de Guayaquil empata com o El Nacional. Tudo igual, 1-1 na pré-Libertadores. Escanteio para Macaca, Danilo Barcelos está na cobrança. Serginho chega ali pertinho também. Vai acompanhando ali quando vai ter mexida na Ponte. Vai mexer a Ponte Preta. Neste momento está mexendo o técnico Alberto Valentim. E vai entrar mais 2 atacantes. O Bruno Lopes tá entrando ali, camisa número 77, e o Renato. Renato também vem pro jogo. Renato com a 11 e o Bruno Lopes com a 77. Eles estão ali, ainda tem um problema com a placa, 29 e 11. O Everton Brito vai embora, entra o 11 Renato e saiu também o Darley 90, entrou o 77 Bruno Lopes. Escanteio para Ponte, lado esquerdo. Danilo Barcelos vai na cobrança, tá autorizado, vai lá, perto da canhota, levantamento, primeiro pau, desvia a zaga, volta com o Serginho, faz o cruzamento lá na segunda trave, sobe a zaga para fazer o corte mais uma vez, jogar para fora, e mais um escanteio, tem outro jogador caído ali na área, não, já se levantou. Mas fez uma cara ali, viu, Lupe? É, de poucos amigos. E teve mais uma mudança ainda. O Lucas Cândido foi embora com a 25, entrou o Dudu com a 8, o Alberto Valentim mexe
todas as substituições, já não tem mais direito de parada e substituição no jogo. Escanteio, Macaca. Vem bola pra área no primeiro pau, sobe a zaga do Concórdia pra fazer o corte. Tira o perigo de lá, o Dudu tem a 8, né? 8. Muito bem. Daqui a pouquinho o Carlão fala que a ponte aperta, vem pra cima, trabalha ali com o Dudu, fresquinho no jogo, vem pro lance, perde a bola, já recupera mais uma vez a equipe do Concórdia, lançamento é feito em profundidade, corre pra fazer a cobertura, o Serginho recua lá com o Diogo Silva, Carlão de Freitas, Bruno Lopes, Renato e Dudu. A ponte agora vai com tudo pra cima, né? Tira também o Lucas Cândido e o Dudu, que tem um pouco mais de força na transição, tem uma chegada boa também. Entra no jogo, ela vai guerrear até o final. Vamos ver se ela consegue, né, colocar fogo no jogo para buscar esse empate aí. 35 toques, CBN marcou, nós vamos girando. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 35 minutos e 40. O placar da CBN na Copa do Brasil está assim, ó. Concórdia. 2 pro Concórdia, Felipe Rangel e Zé Andrade. Ponte Preta. 1 pra Macaca, Everton Brito, Lupe. Central da Bola. Passados 35 minutos da segunda etapa, lá na Neoquímica Arena, o Corinthians vai empatando em 2-2 com o Universitário Central da Venezuela, resultado que leva a decisão para os pênaltis. E pela Copa do Libertadores também, o El Nacional vai empatando com o Barcelona 1-1. Futebol Globo CBN. Macaca no ataque, lançamento feito ali pela direita. Ih, rapaz, o Jean Dias segurou o árbitro, vai tomar cartão. É expulso. Tá expulso o Jean Dias. Ele segurou o árbitro pelo braço porque ele pediu uma falta em cima do Serginho. Tá expulso o Jean Dias. Que coisa de louco, Lupe. Eu confesso que eu não entendi a atitude do Jean Dias, porque o Renato fez a falta, ele faz a carga ali pra cima do jogador. Mas teve uma falta em cima do Serginho pra mim, antes do lance. Só que aí o Jean Dias, ele dá uma trombada no árbitro. Não, ele segura o árbitro. Não foi assim sem querer, não. Ele foi no corpo do ar, ele fez uma falta no árbitro. Pela primeira vez eu vejo isso na minha vida, e o Jean Dias está expulso, a ponte com 1 a menos em campo e precisando empatar o jogo. Carlão, nada é tão ruim que não possa piorar, né, Carlão? Que noite terrível, né? Eu até vendo aqui nas redes sociais alguns torcedores ponte-pretanos, a ponte sendo ponte, né? E tantas vezes na Copa do Brasil a gente já viu um filme parecido, diga Aparecida lá de Goiânia, né? Que ficou histórica a eliminação da Macaca. Ainda dá tempo, mas que partida terrível. Ela pode empatar, pode vencer nos pênaltis, pode até virar. Mas uma partida muito ruim da ponte lá em Santa Catarina. Eu sinceramente, eu achei que foi falta em cima do Serginho. Poderia ter dado ali no lance, sim. Eu acho que foi falta em cima do Serginho, não dada pelo árbitro. O que significa que o Jean Dias não pode fazer. Não justifica de jeito nenhum. E atrapalha, né? Porque com 1 a menos fica mais complicado. Que 11-11, a ponte tá nesse sono danado aí, não consegue furar o bloqueio do Concórdia, você imagina 10-11. Não justifica a atitude do Jean. E vem bola pro campo de ataque, o Concórdia trabalhando a descida lá pelo lado esquerdo com o Patrick. A ponte faz a roubada, faz o quarto, mas sai jogando errado. Recupera mais uma vez a equipe do Concórdia no campo de ataque. Lançamento foi feito ali pelo meio. Quem chega ali é o Kerli. Tenta o domínio, zaga, a marcação vai pra cima dele, no bate e rebate, o Zé Andrade fica na sombra, volta a bola com o Kelly, fez o passe com o Murilo, domina, gira o corpo, busca alguém pra fazer o passe, a equipe do Concórdia, que vai ganhando o jogo por 2-1, 38 minutos do segundo tempo. Vai tocando a bola a equipe do Concórdia no ataque, lançamento feito aqui pela direita pro Biteco. Danilo Barcelos chega por baixo, corta, mas ela volta com o Murilo, mantém Concórdia no ataque, preparou o cruzamento, vem bola ali pelo meio, passa por todo mundo. Vai chegando lá o Diogo Silva, que bota a ordem na casa da Macaca, viu, Lupe? E o Concórdia agora se assanha um pouco mais na partida, né? Tem um jogador a mais com a expulsão do Jean Dias, só que chega sem muita qualidade. Cruzamento aconteceu nos braços do Diogo Silva, que fez a defesa. A ponte vem pro ataque. Com Vitor Andrade, lado esquerdo, toca na bola. Renato se apresentou, deu um tapinha mais atrás. Ali quem chega é Dudu. Domina Dudu, tenta a finta, encosta a marcação pra cima dele, prende a bola, volta com o Danilo Barcelos, recebe de volta. Marcação vai encostando pra cima dele de novo. Ele faz a proteção, vem com ela, tenta a bola enfiada ali pelo meio com o Renato, passe errado. Pedro tava lá pra fazer a roubada, sai jogando a equipe do Concórdia e o Danilo Barcelos para a falta, a jogada com falta e ainda recebe cartão amarelo, Lupe. Ele tomou a bola ali no meio das pernas, né? Numa boa jogada do jogador da equipe do Concórdia, e pra não completar o drible, ele foi
puxar o jogador do Concórdia. Amarelo para Danilo Barcelos, 14 da Macaca. 39 minutos, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Concórdia faz a cobrança da falta, joga pro campo de ataque o Kelly, apoia ali, chega mais uma vez a zaga da Ponte para fazer o corte, briga por ela Vitor Andrade, rasga ali pelo meio Pedro, dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque. Lançamento foi feito lá no campo de ataque, onde não tinha ninguém, a bola vai para fora, só posse de bola para a equipe da Ponte. 2-1, 40 minutos, você viu o toque marcando aí, 40 minutos. A Ponte tá perdendo o jogo, de virada pro Concórdia. Tá jogando a Ponte ali pela intermediária. O Simon joga errado, Concórdia recupera. O Simon recebe um presente para consertar as coisas ali, já toca no Maguinho. Devolve, mais atrás, o passe é feito. Serginho armando a jogada. Faz o lançamento lá pro meio da grande área, nas mãos do Vila. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 40 minutos passados, segundo tempo de jogo, reta final de partida. Placar CBN da Copa do Brasil tá assim, ó. Concórdia 2, Ponte Preta 1 pra equipe da Macaca, Lupe. Central da Bola. Finalzinho de jogo na Neoquímica Arena. O Corinthians vai empatando com a Universidade Central da Venezuela, 2-2. Resultado leva a decisão pros pênaltis. Futebol Globo CBN. Concórdia vem pro campo de ataque, lançamento, o Patrick tenta a finta, bola pra fora, Maguinho, tem o arremesso manual pra Ponte, tem pressa, faz a cobrança ali com o Dudu. O Dudu manda todo mundo ter calma. Calma, Carlão, calma. Tem calma, Lupe. Pareceu o Rincon agora, viu, né? Rapaz? É, olha lá, calma. Ele tem pose, hein? Tem. Tá 10-0. Pois é. Vai tocando a bola, a equipe da Macaca, Danilo Barcelos inverte a jogada lá com o Maguinho, domina, coloca no gramado, bola recuada ali, começa tudo de novo. Calma, Maguinho. Isso, recua ali. Calma. Vem Emerson pro campo de ataque, preparou a batida de longe, explode em cima do marcador. Bola espirrada, vem Danilo Barcelos tentando evitar a saída, bola vai pra fora, último toque do jogador do Concórdia, bola pra fora, arremesso manual pra Macaca. Cabela. Pois não. E outra coisa, né? Os jogadores do Concórdia estão dando a vida pela classificação. A Ponte tá pedindo calma. Pois é. Não competiu, né? Olha o passe do Dudu. O que é isso? Ela não competiu, né? Ela fez um jogo... Acho que não dá mais pro Danilo, hein? Ela fez um jogo bom, pelo menos até a hora do pênalti. Né, parecia que encaminhar a vitória com tranquilidade, mas depois da penalidade desperdiçada, o time despencou. Acho que não vai dar pro Danilo Barcelos ali não, o Ponte vai ficar com 2 a menos então, hein, ô Lupe? Porque já fez as 5 trocas, o Alberto Valentim ainda tem o expulso Jean Dias. O Barcelos não tem condição, ele tá andando em campo. Pois é, e é justamente, me parece que aquela perna, aquela queda lá na área. Naquele momento, sim. E aquele lance lá, que ele acabou se contundindo, tá no sacrifício ali, parece que não dá pra ele, né? Olha lá. Ele vai ficar no sacrifício, olha, o árbitro conversou com ele e não tem mais como continuar no jogo. Tem gol na Neoquímica Arena. Yuri Alberto fazendo o terceiro gol da equipe do Corinthians lá na Neoquímica Arena. Macaca vai tentando contra o Concórdia, praticamente com 2 a menos. Danilo Barcelos andando em campo, já teve um expulso. Ponte Preta vai melancólico. No final melancólico, exatamente essa é a palavra à frente do Concórdia, viu, Carlão? E toda a atuação, né, Cabela? Ela começa o jogo até com volume, mas sem se impor realmente, né? Ela acaba marcando o gol, o jogo se encaminha até para uma vitória tranquila com a penalidade marcada, o Danilo desperdiçou e nisso deu armas para o Concórdia, que mesmo limitado tecnicamente lutou, brigou, está competindo a cada bola como se fosse um prato de comida, e a Ponte aí tocando, deixando o tempo passar e vai passando aí mais um vexame, né? É um vexame. 44 minutos deste segundo tempo, toca a bola a Ponte. 2-1, Concórdia ganha. Finalzinho de jogo. Vem Ponte pro ataque, lado esquerdo. Ali com Vitor Andrade, tenta a finta, perde a bola. Chega a zaga por baixo, dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque onde não tem ninguém. Sai lá o Diogo Silva, lá da área pra vir no meio campo. Já fez o passe do lado ali com o Sérgio, com o Simon. Vai descendo o Simon com ela.
O Zé Andrade também é outro que não anda em campo, hein? Tá ali se arrastando. Briga pela bola, Simon. Vem na dividida. Sobrou um pé ali pro Simon. Cartão pro camisa número 15. O Murilo, viu, Lupi? Murilo, camisa 15, levantou demais a perna. Amarelado, o 15 do Concórdia. Falta pra Macaca. Vamos chegando a 45. Toque, CBN tá marcando 45 minutos deste segundo tempo. 2-1, Concórdia tá ganhando. Concórdia, resultado que tá na próxima fase da Copa do Brasil. Ponte Preta tem falta ali pela intermediária. Vai levar perigo pro Vila ali, viu, Lupe? Muito perigo. 37. Serginho vem pra bola. Serginho pega bem na bola na cobrança da falta. Toma a distância ali o 37 da Macaca. 2 jogadores na barragem. É falta pra Ponte. 45,5. Serginho bateu direto pro gol. Tem desvio da zaga. No meio do caminho, a bola vai para fora em escanteio, é lá pela ponta direita, esquinado, que favorece a equipe da Ponte, Lupe. No abafa, no tudo ou nada, mais 7 minutos de acréscimos. A Ponte Preta tenta o gol de empate que leva a decisão para os pênaltis. Danilo Barcelos, sem condições de jogo, virou um atacante. Tá ali dentro da pequena área, só para fazer número. Escanteio, Serginho vai na cobrança lá pela direita, é o 6º escanteio no jogo para a equipe da Ponte. Vamos a 52 desse segundo tempo. Serginho na bola, perto da direita, levantamento feito ali pelo meio, sobe a zaga para fazer o corte. Quase que ela sobra pro Danilo Barcelos. Ali no meio da pequena área era ele e a rede, Lupe. Se tivesse inteiro, ele já ia mandar de canhota pro fundo do gol. Só que tá lesionado, não tem mais trocas. A Ponte Preta continua no ataque, mais um escanteio, só que dessa vez é pelo lado esquerdo, Serginho na bola. 46,5. Serginho em mais uma cobrança do escanteio, ao 7º no jogo para a equipe da Ponte. Lado esquerdo, cruzamento da área, desvio de cabeça para fora. Zaga faz o corte, é outro escanteio. A Ponte aperta com 2 a menos, Lupe. Jogadores do Concórdia estão pedindo ali uma falta pra cima do goleiro, só que ele trombou com o próprio companheiro. 2 jogadores do Concórdia acabaram ali não tendo muita comunicação. Escanteio, Macaca. Mais um levantamento, vem bola pra área, sobe a zaga de novo para fazer o corte. É o 4º escanteio consecutivo para a equipe da Macaca, viu, Lupe? E o Serginho, é ele quem continua lá. Mais um escanteio, Ponte Preta tenta o empate. Vem bola pra grande área, Serginho tá na batida, 47. Finalzinho de jogo, cruzamento fechado, primeiro pau, zaga faz o corte, a Ponte briga pela bola, chega a zaga do Concórdia, dá um bicando a bola, joga pra fora da grande área, lá no meio campo, o último homem é o Dudu, na perna esquerda, já faz o cruzamento, joga pra área de novo, sobe de cabeça o Biteco, ela sobra com Vitor Andrade, à frente da grande área, tenta a finta, Zé Andrade faz a roubada, vem com ela, bota na frente, na saída rápida da equipe do Concórdia, Kerlin, vem com ela, toca ali pelo meio, se estica por baixo, faz o corte, Dudu. O Emerson, na perna canhota, cruzamento foi feito para a grande área. Zaga do Concórdia, corta. Agora vai na loucura, né, Carlão? Agora, né, não tem mais tática, né? Tanto é que o Danilo, lesionado, tá ali de centroavante. Vitor Andrade voltou para defender, virou uma bagunça danada, um desespero para buscar o empate. Vamos chegando a 48. Tem mais 4, vamos a 52 nesse finalzinho de jogo. Vai tocando a bola a equipe da Macaca ali pelo meio, Serginho recebe, joga a bola em direção à grande área, joga no bolo, passa por todo mundo, Vila domina no peito, cai em cima da bola, faz a defesa e bota a ordem na casa catarinense, Lupe. E não tem pressa nenhuma, né? O Concórdia vai conquistando a classificação, a Ponte ainda perdeu um pênalti no primeiro tempo. Com esse resultado, o Concórdia, além de garantir vaga para a segunda fase da Copa do Brasil, ainda leva para casa R$1 milhão. O vencedor do confronto entre Portuguesa e Botafogo da Paraíba vai enfrentar aí, por enquanto, o Concórdia na segunda fase da Copa do Brasil. Em 2023 a Ponte também caiu na primeira fase no jogo contra uma equipe do Paraná, não foi? Cascavel, 2022. Aparecidense, que a história é um pouquinho mais complicada, teve 2 chances, não aproveitou nenhuma das duas. Lembra disso? Pois é. Vai trabalhando na Ponte com o Vitor Andrade aqui pela esquerda, pintou o cruzamento. Chutou ali mais grama que qualquer coisa, a zaga cortou errado. Bruno Lopes na sobra, bateu, explodiu na zaga. Acho que foi a primeira vez que eu falei o nome do Bruno Lopes, hein? Mais uma vez sobra ali pela intermediária. Dudu bota a bola lá pela direita, por ali com o Maguinho. Vai tentar o cruzamento, prefere o passe é lá na ponta direita, vem bola pra área, chega por baixo. Zagueirão corta, joga pra fora, já passamos de 49. Reta final de partida, sumiram as bolas. Não tem gandula, não tem bola, todo mundo fica ali procurando onde tá, acharam uma lá. Toca a bola de novo a Ponte.
Vem pro campo de ataque, Emerson cruza na área, tem desvio de cabeça pra fora e longe do gol. Só tiro de meta, mais um pra equipe do Concórdia, Lupe. A cabeçada, se não me engano, foi do Simon. Ela passou ali pelo lado esquerdo, o Victor Andrade ameaçou, mas não conseguiu chegar na bola. Ela se perdeu pela linha de fundo. Faz festa a torcida do Concórdia, que vai conquistando a classificação para a próxima fase. Ô Carlão, antes do jogo se falou demais do gramado do estádio Domingos Lima. Sim. Não teve culpa, né? Não, é claro que atrapalha, mas não serve. Se vier com essa justificativa no final, não. A Ponte tem que assumir a má partida, a apatia, a displicência, sabe? Em alguns momentos até blasé, achando que o jogo poderia ser decidido a qualquer momento. Tem que assumir estas questões. O gramado atrapalha? Atrapalha, mas não serve como justificativa para explicar esse fracasso. Ponte briga pela bola no campo de ataque, vai sobrando ali pelo meio, Serginho faz a finta, escapa bem do lance, botou na grande área, vai pintar o gol de empate, Bruno Lopes bateu, explodiu na zaga, voltou pelo meio, no bate e rebate, chega a zaga da equipe do Concórdia ali com o Rafael para fazer o quarto estilo fora da grande área. Fica jogador caído ali, tem 3 jogadores caídos, um se levanta que é o da Ponte. Toma cartão amarelo, Serginho, o jogo tá parado, Lupe. Tá parado e o jogo já terminou praticamente, né? São 3 jogadores do Concórdia que estão caídos, Serginho recebe amarelo e falta pra equipe catarinense que agora só vai ganhando tempo. Bom, já passamos os 51, é o último giro do ponteiro nesse finalzinho de jogo em Concórdia. Vai terminar a partida de Copa do Brasil pra Ponte. É a estreia e o adeus. O árbitro tá dando mais um minutinho ali. É a estreia e já o adeus, né? É, e com merecimento, né, Cabelo? Sim. Pode até chegar ao empate aí, o futebol permite isso, mas a Ponte não jogou nada. Cai diante de um time mais fraco, mas um time que teve fome, que teve vontade de vencer, que brigou, né, que competiu, que venceu os duelos e foi um jogo de imposição. E a Ponte não, a Ponte ela não competiu, agora vai na base do desespero, mas em nenhum momento do jogo ela mostrou que poderia conquistar a vitória. Sobe a zaga para fazer o corte ali pelo meio, Rafael vibra bastante, joga a bola para fora. Escanteio, é lá pela direita, escanteio que favorece a equipe da Macaca. 10º escanteio no jogo para a equipe da Ponte, viu, Lupe? Mais um, e deve ser o último lance do jogo. Diogo Silva, goleiro da Ponte, foi pra área. Tá todo mundo lá na área, escanteio cobrado, bola levantada, sobe a zaga, faz o corte, chegou o goleiro, espalma a Vila! No cabeceio, parece que foi do Renato ali que fez o cabeceio. O cabeceio é do Bruno Lopes, o cabeceio, o goleiro fez uma defesaça, jogou pra fora, quase o empate da Macaca, Lupe. Quase a Macaca iguala o placar, cabeçada do Bruno Lopes, todo desequilibrado. O Vila foi lá no ângulo e fez a defesa e mandou cobrar mais um escanteio pra Macaca lá do esquerdo do campo. É o 11º escanteio que favorece a equipe da Macaca, levantamento fechadinho, a zaga faz o corte, ela sobra com o Marcelo, senta o toque, ele é esquisito, ele não tem perna pra fazer o chute, chega a zaga, dá um bico na bola, tira o perigo da grande área, joga pra fora, apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo em Concórdia. Concórdia 2, 1 pra Macaca. Opa, chega mais, Lupe. Valeu, Cabelinha. Abraço. Excelente noite pra você. A Ponte está eliminada da Copa do Brasil. De virada, perdeu pro Concórdia por 2-1. Carlão, mereceu a eliminação, né? Mereceu a eliminação, em nenhum momento entrou para competir, achou que venceria o jogo a qualquer momento, e o futebol brasileiro hoje está muito equilibrado, ainda mais com esse regulamento. O Concórdia tem mais a que festejar porque foi merecedor, brigou mais, teve mais fome. Valeu, Carlão. Valeu, até amanhã. O Concórdia leva R$1 milhão pra casa e a Ponte Preta fica pelo caminho. O Corinthians está classificado. Ponto final em mais uma jornada do Futebol Globo CBN. Amanhã a gente fala mais sobre essa eliminação da Macaca da Copa do Brasil. Excelente noite e até mais. Futebol Globo CBN. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições.
Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.